Olha, nós desenvolvemos 3 fóruns dentro da ECIP, Bruno e Pedro, que é o fórum de RH, que a Priscila é líder do fórum de RH, né? O Henrickson, que é o fórum de relações trabalhistas, que é um fórum também que a gente acha que pega muito nessa área também, é importante que tenha essa percepção. E o fórum de saúde e segurança, que está liderado hoje pelo Douglas, mas ele não está presente hoje conosco, não vai poder estar presente, teve um probleminha, não é grave, mas ele teve que se hospitalizar ontem, e me passou uma mensagem de manhã cedo me pedindo desculpa por não estar presente nessa abertura dessa palestra, que ele queria estar muito, né? Eu digo, você não tem que pedir desculpa, você tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, né? Então podemos, Henrickson e Priscila, começar, né? Deixa eu fazer a apresentação vou falar um pouco aqui deles. Assim, pessoal, a ideia da gente discutir um pouco sobre as doenças psíquicas, né, que podem acontecer no nosso ambiente de trabalho. A gente começou tratando da síndrome de burnout, que é algo novo para a gente, que foi reconhecido como uma doença ocupacional. E aí, nada melhor do que 2 craques aí no tema, né, 2 especialistas que reconhecidamente têm um trabalho legal, que pode ser desenvolvido, pode nos ajudar posteriormente. Eles vão apresentar um pouco do trabalho deles. O Pedro é psiquiatra, né? PhD em psiquiatria, especialista em pesquisa clínica aplicada pela Harvard Medical School e professor da Santa Casa de São Paulo. O Bruno também é médico, formado pela Unicamp, pós-graduado, e coordenador de serviço de emergência clínica. Então, pessoal, acho que a gente tem uma oportunidade muito boa de tratar sobre um tema que, infelizmente, é um tema que não vem sendo abordado pelas empresas, inclusive as grandes, né? Aqui no Ceará, o pessoal costuma dizer assim, isso é muito mimimi, esse cara não está doente. E é importante ser diagnosticado e tratado o que de fato está sendo doente. Então, o Bruno e o Pedro têm muito a contribuir com a gente. Vamos aproveitar o tema. Se vocês tiverem alguém da área de medicina de vocês que ainda quiser convidar, é importante convidar para participar, para entender o que eles podem também vir a contribuir no futuro com a gente. A ideia é a gente fazer uma parceria da ECIP com eles, com a empresa deles, com a Jungle. Pronto. Mas Então, eu queria vamos ver lá. se... Não, deixa eu ver se a Pode dizer. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o fórum de RH para os meninos também. E depois Marisa também pelo GPTW. Então tá, bom dia a todos, né? Pedro e Bruno, obrigada pela presença, né? A disponibilidade de falar de um tema tão importante para todos nós, para a vida e para a área também trabalhista, né? Desde a pandemia, nós temos vivenciado algumas queixas internas sobre os abalos que as famílias tiveram e no impacto também profissional mediante o cenário mundial, né? Muitas preocupações com a saúde, com o emprego, enfim. Então, no nosso fórum de RH, nós temos gestores de RH, e aí a gente recebeu, assim, muito feliz essa participação para poder assistir. Quem sabe a gente também poder propor novos projetos, né? Para compor aí o nosso fórum, tá bom? Muito obrigada aí pela presença e contribuição de vocês. Obrigado, Priscila. Marisa? Olá, pessoal, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade aí que o Ricardo Sabadell está nos dando, né, dentro desse fórum, pelo suporte aí que a Sandrine nos deu, tão maravilhoso, tudo organizado. A gente chega aqui e não sabe o que aconteceu por trás, até chegar nesse momento, né? Pelo Pedro e pelo Bruno terem aceito, né, fazer esse momento aqui com a gente, e essa oportunidade, espero que todos aproveitem, que a gente saia melhor. Sempre penso nisso, que a gente saia melhor do que a gente entrou aqui, tá? No final desse bate-papo, a gente tenha aprendido mais, a gente saia uma pessoa melhor. Muito obrigada aí a todos, vamos lá, que está com os meninos, Pedro e Bruno, é com vocês. Obrigado, Marisa, obrigado, Priscila. Obrigado, Henrique, pelas suas palavras também. Em nome da SCP, boas-vindas a todos. Em nome do nosso presidente Eduardo Amaral. A pena o Rui também não está aqui nos prestigiando também, seria maravilhoso, né?
Mas eu queria saber se o Alexandre do SESI está presente também. Se estiver presente, Alexandre. Uma palavra sua sempre é importante. Você que é médico também aí da área. Estou sem áudio teu. Olá, gente, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Sabadia, prazer em revê-lo, prazer em rever os amigos aí, Henriquson. O Bruno esteve conosco já, né, fazendo uma primeira apresentação. Prazer te rever, Bruno. Eu confundi o Bruno com o Pedro, fui aluno do Pedro e não do Bruno, né? Legal. A gente teve um primeiro momento, uma oportunidade de fazer uma apresentação junto à ECIP também, sobre o tema do burnout, né, sobre a atualidade do tema, que são questões gerais de saúde mental. E foi uma grande alegria receber o convite aí do Sabadia para que a gente tomasse parte aqui no grupo e pudesse, de alguma forma, enfim, aprender um pouco mais aí com vocês e participar da apresentação aí. Um grande abraço para todos, um excelente dia de trabalho para todos nós. Obrigado, Alexandre. Obrigado a Então, você, Sabadia. Maravilha. Obrigado por estar presente também. Importante você presente. Eu acho que depois pode dar negócio aí entre o Jungle e SESI. SESI Jungle, né? Passa a bola para quem? Para o Pedro ou para o Bruno? Eu vou Fiquem à só fazer vontade, um pequeno vocês estão em casa. agradecimento. Sabadia, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui. A gente fica muito honrado de poder conversar com todos vocês. Quero agradecer o Henriquson, a Priscila também, a Sandrine, que fez todo esse trabalho nos bastidores e promoveu esse nosso encontro, e a Marisa, em especial, por ter nos trazido aqui. Então, o Pedro fala uma coisa muito legal, que é quando a gente divide conhecimento, a gente acaba por multiplicá-lo, né? Então, eu acho que esse é o nosso escopo hoje. Quero desejar a todos uma boa palestra e agradecer novamente. Obrigado. Ok. Mandar um abraço para meu amigo Cleito, que apareceu aí, da Federação das Indústrias também. Grande abraço, Cleito. Fica Bruno ou Pedro? Quem fala? Fiquem à vontade, vocês. Hein? Estamos com a apresentação com vocês, Sandrinho vai ajudar. Não, está comigo aqui, pode deixar, eu já vou projetar. Pessoal, excelente começo do dia, privilégio muito grande estarmos aqui, um especial agradecimento, né, esse honroso convite do Sabadia, né, obrigado aí por todas as palavras, o Henriquson que tem visto o burnout no dia a dia, a Priscila, né, que tem visto isso no dia a dia, um prazer muito grande rever meu amigo Alexandre também, a gente começa aí o dia com uma disposição boa, e um especial agradecimento para Marisa Kinderé, diretora do escritório da Regional do Ceará, que é uma pessoa muito preocupada com a inovação, né, que não tem medo aí de tocar em temas sensíveis. E eu falo isso, né, pessoal, porque não dá mais para varrer a poeira para baixo do tapete. A saúde emocional está na primeira página dos jornais, está aí na porta do RH. Não estou jogando praga, Priscila, mas está aí na porta do RH. E quando a gente vê um gigante, né, como a ICIP, endereçar o tema, isso é um motivo de muito orgulho para a gente, né? Quando uma associação do porte da ICIP põe um tema na mesa, né, endereça de maneira responsável a saúde mental como estratégia, é realmente um motivo de orgulho e um motivo de que as coisas estão caminhando positivamente aí no nosso país. Pessoal, estou projetando aqui os slides, acho que todos talvez consigam ver. Deixa eu só compartilhar aqui, apresentar. Tá dando para ver o slide? Ok. Perfeito. Então, pessoal, o foco do que eu tenho para dizer é basicamente, tá bom, vamos falar sobre saúde emocional, mas o que eu falo? O Sabadia vai precisar comprar lá um monte de divã e distribuir para as empresas para a gente falar sobre saúde emocional. O Henrique só vai ter que fazer uma pós-graduação em psicologia. Não, não é nada disso, pessoal. Vamos ver que esse tema, para lidar com ele, é mais fácil do que a gente imagina. E a gente sempre vai pautar muito isso na ciência, né? O Bruno, a Marisa sempre falam, a gente não pode ficar abraçando as árvores. Nada contra abraçar as árvores. Mas o que eu posso fazer de maneira assertiva para endereçar um tema de saúde emocional nas empresas? Pessoal, na nossa última pesquisa que gerou o relatório de tendências de gestão de pessoas desse ano, lá na Great Place, a gente viu que entre as principais preocupações estavam lá a saúde mental. Mas veja que as outras preocupações que ganham um ranking ainda maior também são saúde mental. Por exemplo, desenvolvimento e capacitação de lideranças. Isso tem a ver com saúde emocional e com ambiente de confiança.
Partilhar da cultura organizacional. Isso tem a ver com propósito. Pessoal, hoje, nesse grande êxodo que está acontecendo, as pessoas saindo dos empregos no ritmo como nunca antes foi visto, a principal causa dessas demissões em massa tem sido o desalinhamento de propósito. A experiência do colaborador tem que ser alinhada com seus próprios princípios. E aí a saúde mental tem ganhado a importância aí realmente como nunca antes. Isso, pessoal, não é um mistério, né? A gente vê aí nos últimos 2 anos todas as mudanças que a gente precisou fazer. Imagine numa associação do porte da de vocês, como vocês não tiveram que revisitar protocolos, processos, né? As pessoas que tiveram que ir para o home office, que depois tiveram que voltar e agora estão no híbrido, e foi um problema as crianças irem para a escola, e agora voltou e está no híbrido, e vai e volta, e aquela bagunça toda. A saúde mental, não é verdade, pessoal? A saúde mental é realmente um desafio para a gestão. Isso é absoluto. E com certeza a pandemia escancarou essa porta. Gente, 60% da população tem algum sintoma emocional. Quer ver? Não estou falando de doença, mas será que todo mundo aqui dormiu 100% bem nesses últimos anos? Será que a memória não falhou de vez em quando? Será que você, por exemplo, não ficou mais irritado um pouco com as crianças em casa, com o vizinho fazendo obra, com o trânsito? Será que você não ficou mais irritado? Será que você não sentiu mais estafado? A pandemia escancarou tudo isso, pessoal. E quando eu falo isso, na verdade, os nossos hábitos mudaram, não é verdade? A gente parou de fazer aquele happy hour com os amigos, a gente saiu do futebol, você deixou de fazer uma série de coisas e de ter um contato com as pessoas que você tinha como um dos seus pilares. A minha vida é puxada, mas de segunda e quarta eu vejo os amigos. A vida é corrida, mas de quinta-feira eu tenho jantar. Você tinha o seu hobby, você tinha a sua atividade física, e com os fechamentos, né, das escolas, das academias, etc., o sedentarismo aumentou, os repertórios diminuíram, as pessoas começaram a fumar mais, começaram a beber mais, e tudo isso traz um impacto, né, para nossa qualidade de vida e para o nosso bem-estar psíquico. Pessoal, como as empresas têm tratado isso no dia a dia, né? Já que isso é um problema e todo mundo sabe que é um problema, a principal maneira que as empresas têm endereçado a saúde emocional hoje são com palestras e roda de conversa sobre o tema. Em outras palavras, falar sobre saúde emocional é uma maneira de dessensibilizar um tema que é muito complicado, tem muito tabu sobre ele. Tem gente que fala, isso é coisa de gente fraca, eu não tenho tempo para ter burnout. Pessoal, todos nós talvez já tenhamos tido burnout, eu vou falar os sintomas daqui a pouco. Todos nós talvez tenhamos em algum momento da vida algum sintoma ansioso. 45% da população vai ter um transtorno mental no decorrer da sua vida. Não é jogar praga, mas isso é estatística. Falar sobre o tema faz com que as pessoas consigam pedir ajuda se não estiverem bem. E, sobretudo, capacitar os gestores em como reconhecer os sintomas faz com que você possa identificar um quadro no começo, você possa endereçá-lo de maneira mais efetiva e, sobretudo, você possa construir um ambiente de confiança na sua equipe, onde as pessoas vão sentir, como o nosso colega aqui ligou para o Sabadia hoje e disse, olha, eu preciso internar porque eu estou com uma gastrite, que a gente possa dizer, olha, eu não acordei muito bem hoje. Pessoal, estar bem emocionalmente não é estar bem o tempo inteiro. Isso seria chato. Não tem gente que é super chata? Ai, que bom que tá chovendo, que bom que tá frio, que bom que eu tô gripado, que bom que teve Covid. Que bom nada, que horror, né? Estar bem o tempo inteiro é irritante. A gente tem dia que não tá bem, e tudo bem, a gente precisa saber reconhecer esse dia que você não tá bem. Você precisa saber, olha, hoje eu não tô muito bem, não vou tomar grandes decisões. Espera o próximo dia, conversa com alguém. Então, falar sobre o tema é algo fundamental e algo que as empresas têm endereçado de maneira muito importante. O foco tem sido nas lideranças, pessoal. Os líderes têm sido o grande foco dos treinamentos porque eles cascateiam, né, as informações para os seus colaboradores. Veja que os benefícios, pessoal, por exemplo, terapia, programas de wellness, tudo isso, pessoal, isso vai ficando num segundo momento. Isso que eu acho muito legal.
Pessoal, olha que legal. A saúde emocional tem cada vez migrado de um programa de benefício para a estratégia da empresa. E isso é muito importante. Se achava que contratar um bom convênio ou contratar um serviço de psicologia era a maneira de lidar com saúde emocional. E quer ver como isso não dá certo? Sozinho? Quem aqui, por exemplo, tem academia ou esteira lá no prédio onde mora? Ah, todo mundo tem esteira no prédio. Eu tenho esteira aqui no prédio, eu não sei nem aonde fica a academia. Ou seja, combater o sobrepeso contratando a academia não dá certo, gente. É preciso mudar o mindset, é preciso capacitar as pessoas, é preciso reconhecer riscos. Então, mais do que oferecer tratamento, oferecer suporte, é necessário educação, é necessário capacitação, pessoal. E aí, deixa eu só ligar aqui meu fone. E aí, pessoal, olha que coisa importante. A gente tem migrado a saúde emocional para a estratégia. Isso é fundamental. Vou passar aqui o próximo. Dito isso, pessoal, eu quero que a gente lembre que nem todo estresse é ruim. Porque quando a gente fala de saúde emocional, todo mundo fala, o problema é o estresse. O problema é que tá todo mundo angustiado. Meu, pensa aí comigo. Se não fosse o estresse, a gente não crescia. Se não fosse o estresse, ninguém fazia pós-graduação, ninguém fazia faculdade. Quem aí tem filhos sabe bem disso. Se não fosse o estresse, o medo do fracasso, o medo do pai bravo, a criança às vezes não estudava. Às vezes a gente se dedica mais àquela matéria que é mais difícil ou que reprova mais. O que eu quero dizer, gente, é que do lado aqui esquerdo da curva, e prometo que só vou mostrar esse gráfico, quanto maior o estresse, maior a nossa performance. É o medo do fracasso, é o medo do Covid que fazia a gente pôr a máscara, que fez a gente se trabalhar mais no home office do que trabalhava no presencial. Foi ver outras empresas fechando que fez com que a gente desse o sangue como nunca deu antes para tentar salvar o nosso próprio negócio. O estresse faz a gente crescer até um ponto máximo, pessoal, que é geneticamente definido, a partir do qual aumento de estressor vai fazer com que você tenha diminuição da performance. E aí, como o Alexandre sabe, é aí que mora o risco do adoecimento. E eu falo isso, pessoal, porque a Priscila, por exemplo, ou todos nós que somos gestores, você vai ter para o mesmo processo, para o mesmo momento da empresa, pessoas que vão estar subindo a ladeira, que vão estar inventando maneiras novas de fazer entregas, que vão estar inventando processos novos, que vão estar ajudando os demais, mas você também vai ter pessoas na sua equipe que já estão sobrecarregados e que vão estar caindo a produtividade, vão estar com presenteísmo, vão estar com faltas por adoecimento e podendo chegar mesmo ao burnout. Então, no mesma equipe, você vai ter para o mesmo estresse, pessoas que se comportam de maneiras diferentes. E aí, pessoal, a pandemia não veio para ajudar muito isso, né? Porque a pandemia trouxe um estressor a mais. Ela trouxe uma sobrecarga na nossa vida. E eu não quero trazer só más notícias, mas veja lá, pesquisas que mostram o nível de felicidade do ser humano. Antes da pandemia, nós éramos mais felizes do que somos hoje. E é claro que eu sempre gosto de conversar, por exemplo, com nossa equipe aqui do Ceará, porque o bom humor, uma boa energia é sempre algo mais frequente do que, por exemplo, no pessoal do Sul, que não nos ouçam. Mas existem características de personalidade de cada um de nós que às vezes nos protegem, mas em linhas globais, eu quero dizer. Hoje nós somos mais infelizes do que éramos no começo da pandemia. Hoje nós estamos mais sobrecarregados ou mais desgastados. O que não significa que vamos ficar assim para sempre, hein, pessoal? Nesse cenário, desculpa. Nesse cenário, o burnout ganha ainda mais importância, pessoal. E eu quero que a gente lembre que o burnout é um processo único para cada um de nós. E que sempre existiu e que a gente não dava muita importância. Mas a Organização Mundial de Saúde, desde janeiro de 2022, colocou lá, ó, pessoal, a gente tem que ficar atento no burnout. O burnout é uma síndrome, é um fenômeno relacionado ao trabalho. E que tem 3 sintomas bem comuns e fixos, pessoal. Não precisa me contar, mas veja se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida. Olha os 3 sintomas do burnout. O primeiro, estafa constante.
parece que sempre é sexta-feira. Parece que você está com aquele cansaço nas vésperas das férias. Você chega em casa, senta no sofá e não consegue nem ligar a televisão. Você nem pede comida, nem faz comida. Você só vai deitar de tão cansado que você está. E não um dia ou outro, mas de maneira mais continuada. Essa estafa física e mental é um dos pilares do burnout. O segundo pilar, além da estafa, pessoal, é um distanciamento afetivo. O que significa distanciamento afetivo? Só de falar no trabalho você já fica irritado, sabe? O pessoal fala assim, ó, vai ter um amigo secreto da empresa. Que amigo secreto? Tomara que pegue fogo a pizzaria, não quero nem saber. Só de ouvir falar o nome, a pessoa já fica irritada. Ou a pessoa fala, vamos fazer inimigo secreto? Quer dizer, quem já não viu isso? Só de ver o símbolo da empresa, você não quer nem passar perto. Tem gente que às vezes chega no momento que fica assim. E o terceiro sintoma é queda da produtividade. Você não está produzindo da mesma maneira que você produzia antes. A presença desses três sintomas são o que caracterizam o burnout. Mas vale destacar, pessoal, o burnout tem que ter esses sintomas como única causa do trabalho. Às vezes você tem esses sintomas porque você teve uma perda pessoal por causa do Covid, porque você está com um problema financeiro, você está com um problema de saúde em casa. Aí não é burnout. O burnout é quando esses sintomas vêm única e exclusivamente do ambiente de trabalho. E isso é muito importante, porque todo mundo acha que tudo é burnout hoje, pessoal. E o que a Organização Mundial de Saúde disse foi: raramente será burnout. Por quê? Porque você tem que olhar os outros estressores no redor. A gente vê uma prevalência grande de burnout hoje, ah, na saúde ocupacional, etc., mas quando você vai investigar a fundo, às vezes aquilo não é burnout, às vezes o problema é outro. Então, pessoal, quando você suspeita do burnout, é muito importante que a pessoa passe com o médico do trabalho, que ela passe com o psicólogo, que ela passe com o psiquiatra, para que seja avaliado aquela condição realmente é o burnout ou é um outro transtorno, como, por exemplo, o transtorno de ajustamento. E aí você fica aí realmente mais tranquilo de saber se aquilo é o burnout ou não. E a empresa vai ter o seu papel, mas não será o único papel no burnout, porque cada um de nós também tem a sua responsabilidade. Então, pessoal, a gente tem que enfatizar que, como acorda a história do lado fraco, o lado fraco, eventualmente, quando se fala de burnout, tende a ser a empresa, não o colaborador. Porque se culpabiliza muito a falta de respaldo na empresa para questões que às vezes devem ser endereçadas por cada um de nós mesmos. A empresa tem e terá sua responsabilidade, pessoal. E qual é essa responsabilidade? Vamos lembrar que o burnout, pessoal, que eles têm três sintomas, ele tem quatro pilares. O que eu quero dizer? Toda vez que você vira alguém com burnout, tenha certeza, uma desses quatro pilares se desalinhou. E por isso que ele teve aqueles sintomas de estafa, de cinismo e de queda de performance. O burnout ele vem como se fosse um carro que desalinha esses quatro pneus. Ou porque a demanda foi muito grande. E quando eu falo demanda, não é só demanda de trabalho. Às vezes a pessoa não tem as ferramentas para executar os processos, ela não sente que ela tem suporte para lidar com as dificuldades do dia a dia, ela não sente que o gestor dela, né, a ampara no que ela precisa. Então, esse desbalanço com a demanda é algo importante. A recompensa financeira é um outro pilar do burnout, não é verdade, pessoal? Mas, sobretudo e mais modernamente, dois pilares novos que apareceram na neurociência na última década e que hoje a gente fala como talvez os principais pilares do burnout: a recompensa emocional. Pessoal, quando a gente fala em recompensa emocional, isso envolve o recompensador e o recompensado. Então, coisas do tipo: quando eu viajo, eu fico no hotel, o meu diretor fica num hotel muito melhor. Né? Eu não sou reconhecido por quem eu sou. Eu não tenho direito a uma folga na formatura do meu filho. Eu sou tratado como um número. As pessoas, às vezes, num pequeno detalhe, né, acabam por não se sentir recompensados emocionalmente. Eu lembro de um CEO de uma empresa que dizia que a hora mais importante do dia dele era a primeira hora do dia. Ele chegava na empresa e ia passando de andar em andar, né, cumprimentando os colaboradores. E como isso era um ato tão discreto daquele cafezinho na copa, mas como isso recompensava emocionalmente o seu time.
e como isso tinha um impacto positivo na vida das pessoas. Um cartão de aniversário que você manda assinado, né, aquela plaquinha que eu brinco, a plaquinha do McDonald's, do funcionário do mês, né, era um pilar contra o burnout. E hoje, pessoal, sobretudo, o propósito. Gente, e como é difícil falar em propósito em tempos em que colaboradores jovens entram numa empresa como trainees e 4 meses depois, se eles não são o CEO da empresa, eles acham que estão desalinhados de propósito. Na verdade, como é difícil hoje a gente pensar nisso. E como hoje a gente não tem propósito. Eu falo para os meus pacientes assim: o que que você gosta de fazer? O que que brilha o teu olho? Aí a pessoa fica lá no silêncio, para, pensa, pensa. E para quebrar o silêncio, diz assim: eu gosto de ouvir música. Pessoal, todo mundo gosta de ouvir música. Mas o que que você gosta de fazer? Qual que é o seu propósito? E o seu propósito não precisa ser acabar com a fome no mundo ou achar a cura do câncer. O seu propósito pode ser querer ver seus filhos bem de vida, ou querer que seu time cresça, ou querer ajudar na sua religião, ou na sua comunidade. Algo maior do que você mesmo. Você não precisa ser astronauta para ter propósito na vida. Mas é importante ter para você qual é o seu propósito. Porque, pessoal, contra desalinho de propósito, não há dinheiro que ganhe. Deixa eu dar um exemplo rápido. Uma vez uma alta executiva de uma empresa me procurou e falou assim: Pedro, eu queria ter um filho, e aí não cabia mais na minha agenda, que tinha muitas viagens, etc. E eu pedi demissão. E ao pedir demissão, o CEO da empresa ficou muito tocado e falou: nós não podemos te perder, vou te dar aumento. E aumentou a recompensa financeira dela. Aumentou a recompensa errada. E ela falou: aí eu comecei a ficar mal, porque eu tinha que decidir ter um filho, só que agora o meu salário era muito bom, e eu comecei a ficar dividida. Como se não bastasse, o seu time se reuniu e aumentou a recompensa emocional e disse: por favor, não vá embora, você é importante pra gente. E aí foi a gota d'água. E ela começou a ter crise de ansiedade e veio me procurar. Porque ela falou: Pedro, agora é quase impossível abandonar o emprego, eu não posso deixar eles na mão. Mas ela tinha um outro propósito na vida. Ela acabou saindo, teve o filho, deu tudo certo, voltou e hoje está bem. Mas veja como é importante reconhecer qual é o pilar que está errado e alimentar, né, essa estrutura, porque senão a gente pode até mesmo piorar o quadro. E para identificar o burnout, pessoal, é claro que um olhar clínico atento pode fazer isso, e existem escalas, métodos para fazer essas avaliações. E a gente faz isso na Django. Hoje, pessoal, de maneira global, 65% dos colaboradores têm um alto risco de burnout. Não significa que eles terão burnout, mas eles têm um alto risco de burnout, pessoal. Olha que coisa. Profissionais de saúde, profissionais da área de ensino, são profissionais que têm ainda prevalências maiores e tem profissões que têm esse risco menor. A gente, dentro do ecossistema da Great Place to Work, né, lá com a Marisa, a gente está lançando um selo para boas práticas do burnout. E a nossa ideia é que as empresas possam tomar para si a parte que lhes compete. Programas, treinamentos, ferramentas, para que um juiz olhe e fale: olha, essa empresa está lidando de maneira responsável com o burnout. Para que o gestor fale: eu tenho as ferramentas para o burnout. Para que o colaborador se sinta cuidado. Pessoal, recentemente a gente fez um hospital de campanha aqui em São Paulo, com mais de 1.500 médicos e enfermeiras. O que vocês imaginassem a gente ofereceu de suporte? Psicoterapia, grupo de escuta, musicoterapia, o que vocês imaginarem a gente fez para diminuir o estresse e melhorar o engajamento. Quando a gente foi analisar os dados, sabe qual foi a prática que mais reduziu o estresse e melhorou o engajamento? Não foi nenhuma delas, foi, abre aspas, havia preocupação da gestão conosco. Quando a gente cria políticas e estratégias para cuidar das pessoas, as pessoas se sentem cuidadas, pessoal. E isso tem um impacto que não pode ser desconsiderado. Então, hoje, como a gente viu na própria pesquisa de gestão de 2022, fornecimento de informação, capacitação de liderança, falar sobre o tema, desenvolver confiança nas equipes, estão entre os pilares do que as empresas devem fazer para lidar com o tema. A Marisa estava dizendo, semana passada a gente estava lá no MIT, num parceiro nosso, discutindo exatamente isso. Como a gente pode trazer aí maior saúde para as pessoas.
Aqui é uma foto nossa. A Marisa, que devia ter ido com a gente, não deu muito certo dessa vez, na próxima ela vai. E a gente estava discutindo como que a gente pode trazer isso para as pessoas de maneira mais robusta. Porque, gente, eu acho que no dia a dia o que a gente tem que fazer é sempre se revisitar, entendeu? É sempre tentar, nas nossas relações pessoais ou profissionais, a gente tem que tentar se revisitar a todo momento. Mas eu queria pensar agora mais pé no chão, sabe? Tá, Pedro, tudo isso é muito interessante, mas na minha equipe, o que diabos eu faço? Né? Como eu olho para a minha equipe e reconheço que tem algo de errado? E aí, pessoal, eu queria chamar a atenção para um primeiro ponto. Outro dia eu estava num congresso de psiquiatria e um colega levantou e falou assim: Pedro, esse tal de burnout é besteira, eu nunca vi. E eu falei para ele: olha, eu acho que você nunca viu mesmo. Sabe por quê? Porque o psiquiatra não vê tanto burnout. Sabe quem vê burnout? A Priscila vê burnout, o Henriqueson vê burnout, o Alexandre vê burnout, não é verdade? Por quê? Porque o burnout está com o gestor, ele está na saúde ocupacional, ele está com o gestor imediato, ele está no RH. O cara não vai ter staff e vai procurar um psiquiatra. Ele, não, psiquiatra é coisa de doido, vou fazer o quê no psiquiatra? O paciente, ele tá lá de presenteísmo. Ele tá lá, sabe, fazendo o quê? Eu vou pedir demissão dessa empresa e vou mudar para o interior e vou plantar o que eu como, porque lá eu serei feliz. Eu vou me casar e não sei o quê, e vou mudar para não sei aonde, vou fazer um curso de não sei o quê, porque essa empresa já deu. O burnout, ele tá no setting da saúde ocupacional, quando muito. Desculpa, normalmente ele tá no setting do presenteísmo. Ele tá lá com o gestor, causando ruído na sua equipe e a pessoa nem sabe o que está passando. Pessoal, no relatório de tendência do ano passado, mais de 70% dos entrevistados disse que o gestor é fundamental no reconhecimento e na promoção de saúde. Então, quebre essa primeira barreira de não vou perguntar sobre a saúde emocional dos outros, porque isso é muito pessoal e não me diz respeito. Os colaboradores têm uma necessidade de que o gestor olhe para a saúde emocional deles e se engaje com a saúde emocional. Veja, eu não estou falando de dar conselho, mas que a gente tem que ficar atento ao tema, isso é uma verdade. A nossa missão, pessoal, é fomentar um ambiente de segurança psicológica. Essa é a nossa missão. Como eu posso criar um ambiente de confiança onde o colaborador sente que pode falar que não está muito bem, que acordou com o pé esquerdo? Como ele pode te contar que ele está caindo a produtividade, que ele está com problemas pessoais? Como ele sabe que ele não vai ser julgado? Como ele sabe que quando ele retornar ao trabalho pós um afastamento por CDF, ele não vai ser tratado como alguém de vidro ou alguém com uma doença infecciosa? Isso é um ambiente de confiança e é isso que garante as melhores empresas para se trabalhar, pessoal. A gente analisou no último ano, sabe qual é a principal característica que diferencia as melhores empresas para se trabalhar das piores? Generosidade, olha que interessante. A preocupação com o coletivo. A Marisa tem chamado a atenção em algumas empresas que a gente tem analisado, que empresas que têm tido queda nos rankings são empresas que eventualmente mudaram o foco do coletivo para si mesmo, que pararam de colaborar enquanto time, que pararam de ter preocupações sociais. Isso se traduz numa queda do desempenho e da confiança. E como que eu posso fomentar, então, um ambiente de confiança? Pessoal, vamos ver esse vídeo rapidinho aqui. Tá dando... Os psicólogos sabem que existem dois sistemas em nossos cérebros, o sistema racional e o sistema emocional. Jonathan Haidt, um psicólogo da Universidade de Nova York, propôs uma analogia interessante para esses dois sistemas. Ele sugere que pensemos no nosso cérebro como um condutor humano sentado no topo de um elefante. O condutor representa o sistema racional, o nosso lado que planeja e soluciona problemas. Após fazer uma análise, o condutor pode decidir: eu quero ir por esse caminho, mas é do elefante, que representa o sistema emocional, que vem a energia para a viagem. O condutor pode tentar guiar ou arrastar o elefante. Mas se esses dois não chegam a um acordo, em quem você apostaria?
O elefante tem a vantagem do peso de 6 toneladas, e é exatamente esse desequilíbrio de poder que faz da adoção de novos comportamentos uma tarefa tão árdua. Se você quer que essa dupla siga em uma nova direção, é preciso também pensar sobre o caminho, que representa o ambiente externo. Este duo será mais propenso a completar uma viagem caso você consiga encurtar a distância e remover os obstáculos do percurso. Então, resumindo, se você quer liderar a mudança, precisa fazer 3 coisas. Mostre a direção ao condutor, fornecendo informações sobre como chegar ao destino desejado. Você precisa motivar o elefante, ou seja, tocar na emoção. E, finalmente, você tem que moldar o caminho para facilitar o progresso no trajeto. É assim que a mudança acontece. Então, pessoal, isso não acontece na nossa vida. Às vezes você chega em casa, né? A pessoa com quem você mora tá com a cara fechada e você fala: que cara fechada é essa? Aí a pessoa fala: ah, é você que tá com a cara fechada, né? E aí aquilo só ganha uma proporção ruim. Às vezes na sua vida você sente que o freio de mão tá puxado e você esquece que você tá puxando pela tromba um paquiderme de 6 toneladas, porque afinal de contas você nem lembra do que você gosta de fazer. Você acorda, trabalha, vai dormir, acorda, trabalha, e um dia você vai pra Disney e acha que tá tudo bem. Então a gente não acaba não dando vazão aí para as nossas emoções. Mas de maneira mais prática, pessoal, como que eu desenvolvo esse ambiente de segurança emocional na equipe? Eu queria trazer algumas sugestões, né, para os meus amigos aí do RH e gestores. É claro que a gente tem treinamentos que focam de maneira com casos simulados nisso tudo, mas em linhas gerais, pessoal. Eu falo que o manual de primeiros socorros para criar um ambiente emocionalmente estável, e vocês vão ver que isso é uma maneira super simples de endereçar o tema e multiplicar a segurança psicológica nas equipes. Dizem respeito a como reconhecer os sintomas, o que eu faço depois que eu reconheço os sintomas, lembrar de como fazer o feedback com esses colaboradores, de não deixar de segui-los e de sempre implementar práticas de humanização. Tudo isso que eu vou falar, pessoal, é muito ancorado em várias publicações da neurociência dos últimos 5 anos, né? Não é autoajuda, mas vamos lá. Quando eu falo em reconhecer os sintomas, o Alexandre sabe bem, os sintomas emocionais, eles se manifestam de 1 milhão de maneiras, né, pessoal? Tem gente que tem queda de cabelo, tem gente que tem mancha na pele, tem gente que tem refluxo, tem gente que tem infecção de urina, tem gente que tem batedeira no peito, tem gente que tem dor de cabeça, não é verdade? Tem gente que tem tilt, já o paciente me falou, doutor, eu tô com tilt hoje. Isso se manifesta da maneira que você imaginar. E às vezes é difícil reconhecer que aquilo é um problema emocional. Quer ver? Quem aqui nunca foi fazer uma prova e deu dor de barriga? Será que deu dor de barriga? Por quê? Não tem muito a ver com tá nervoso? Ah, até você fazer essa sinapse demora. E eu não quero que vocês decorem todos os sintomas, mas eu quero que vocês lembrem de 4. Desculpa, pessoal. Os 4 sintomas mais importantes são forgetfulness, tem a ver com esquecimento. Ih, Pedro, já estou pontuando aqui. Você esquece o nome das pessoas, vai trabalhar de carro, volta de metrô, você tem que passar no mercado, você não lembra o que você tem que comprar. Vixe, Pedro, esse sou eu. Tem que fazer lista para tudo. Eu não estou falando que você está doente, hein? Eu estou falando que isso é um sinal de sobrecarga emocional. Então, na sua equipe, começa a ver, a pessoa está muito esquecida. Isso é um sinal de que ele está sobrecarregado. Começa a afinar o olho. Um segundo ponto é uma estafa mais constante. A pessoa está sempre bocejando, está sempre cansada. Sabe, na hora do almoço, falar, eu não vou almoçar com vocês, eu vou dormir um pouquinho. Eu tinha um colega que levava uma cadeira de praia no hospital e na hora do almoço dormia. É um sinal de sobrecarga. Ou de preguiça, né? Não sei. O terceiro ponto, o grumpiness, a irritabilidade. E não daquela pessoa que sempre foi chata e reclamona, mas em alguém que era bem-humorado e que agora está reclamando de tudo. Mudanças no comportamento, pessoal, isso é super importante. E, sobretudo, alteração do sono. Pessoal, 2 alterações do sono frequente. Aquelas pessoas que estão mais ansiosas e não conseguem pegar no sono, vai dormir e fica pensando, 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 e não desliga.
ou aquelas pessoas que acordam mais cedo que o normal e não conseguem voltar a dormir. Deixa eu dar uma dica só para quem se identifica com o primeiro quadro que pensa, pensa, pensa e não dorme. Não precisa me contar. Mas faz o seguinte, pessoal. Pega um caderninho, compra um caderninho e deixa do lado da cama. Quando você estiver lá pensando, sem conseguir dormir, pega o caderninho e escreve 5 itens do que você vai fazer no dia seguinte. Aí você engana teu cérebro e dorme. Então isso é só uma dica, mas fazer listas é algo que ajuda nessa insônia inicial. Mas veja, quando você lida com alguém que você está olhando assim, de maneira global na sua casa, seus familiares, e a pessoa está com falha de memória, mais irritada, mais cansadona, sabe, com um problema para dormir, fala, putz, eu acho que ela talvez não esteja tão bem. De maneira mais prática ainda, quer ver, para os meus amigos que são engenheiros e matemáticos aqui, pensa que os sintomas vão se manifestar em 5 dimensões, pessoal. Então pensa assim, ó, eu sou gestor, eu estou na hora do cafezinho só lá de olho nos meus colaboradores. Veja se eles têm mudança no comportamento deles. Por exemplo, do ponto de vista emocional. Será que eles estão mais irritados que o normal? Será que eles estão mais sensíveis, né? Com a crítica. O Henrique falou que vai ganhar horas de sono com a dica. Mas será que eles estão mais sensíveis à crítica? Será que eles estão se sentindo menos confiantes? Fica de olho. Será que o seu colaborador está com alguma mudança emocional? Mudança? Mais do que 10 dias? Segundo ponto, do ponto de vista cognitivo. Nossa, a Marisa sempre foi tão boa de conta, agora está cometendo uns erros lá com números, né? Os clientes estão reclamando, está com dificuldade de tomada de decisão, parece que não consegue se concentrar. Será que teve alguma mudança na cognição? Isso pode traduzir uma sobrecarga emocional. Não só do ponto de vista emocional, cognitivo, mas comportamental. A pessoa começa a chegar atrasada, começa a faltar em reunião, não faz pausa para almoço, sabe? Começa a ter mudanças de comportamento que não eram habituais dela. E, pessoal, de novo, eu não quero que você esteja bem 100% dos dias. Mas se você está uma semana, 10 dias, 2 semanas diferentes de como você era, opa, deve ter algo errado. Chama essa pessoa para conversar. Do ponto de vista físico, sabe? Em tempos de home office, que a gente só se arruma da cintura para cima, menos a Marisa. A Marisa está sempre trabalhada na paleta de cores adequada, mas a gente às vezes está com o olhar mais cansado, mais despenteado, não é verdade? Então tem que lembrar aí se teve alguma mudança aí maior que te chama a atenção. E sobretudo, né, pessoal, do ponto de vista dos negócios. Poxa, os outros colaboradores reclamando, ó, chefe, esse cara não dá mais. Sabe, eu estou fazendo o meu trabalho e o dele, os clientes reclamando. Então veja mudanças na dimensão emocional, cognitiva, comportamental, física e dos negócios. Quando a gente tem alteração em pelo menos 2 dimensões, pessoal, já vale a pena chamar o cara para conversar. Para conversar não é para esclarecimentos, entendeu? É falar, meu, eu estou vendo que você está diferente. Tem algo que eu possa te ajudar? Você está se sentindo bem ou não? Eu falo que a gente tem os 6 As do reconhecimento, pessoal, só para ficar mais fácil gravar. A pessoa que tem alguma alteração na atividade que ela faz no dia a dia, na motivação, na concentração, alteração da aparência, alteração das atitudes, atrasos, isso aqui é matador, gente. Em tempos de reuniões online, atrasos constantes, desmarcações, isso pode traduzir sobrecarga. Outra semana eu estava super sobrecarregado, entrei na minha agenda, cancelei tudo, assim. É um sinal de sobrecarga, né? Ah, não vi que estava marcado. Alterações, né? Pessoa que explode, tem crises de raiva, ou mesmo um afastamento dos demais. Eu não quero ouvir falar de ninguém. Então eu falo que são 6 aspas só para ajudar a lembrar, mas o que tem que ficar como ideia por trás disso tudo são mudanças no funcionamento prévio, são alterações no comportamento e do padrão que a pessoa tinha. Tá, Pedro, eu vi que a pessoa está diferente. O que eu faço? Você chama ela para conversar. E aí o princípio por trás dessa conversa é o que a gente chama princípio do EVA, pessoal. Isso é super importante. Escute, valide e avalie. O que é isso? Nós latinos, né, pessoal, a gente acha que escutar é algo passivo. Que quando eu estou escutando, eu não estou fazendo nada, eu preciso falar para estar fazendo alguma coisa.
Isso é mentira quando a gente fala em saúde emocional. Lembra que você tem 2 ouvidos e uma boca, então escute mais do que você fala. Às vezes o paciente vai no consultório, ele sai, eu não falei nada. Ele fala, já estou me sentindo bem melhor. E eu não falei nada, mas eu escutei, entendeu? Então, pessoal, chama a pessoa para conversar. Olha, eu vi que você está com queda na performance, está mais irritado, está mais descuidado, tem alguma coisa acontecendo? E deixa a pessoa falar. Escuta. Resista ao impulso do conselho. Pessoal, uma vez um colaborador me contou que procurou seu líder, que muito atentamente falou: você não está muito bem, quer conversar? E ele falou: sabe o que é? É que eu estou me separando. Aí o líder prontamente respondeu: se preocupa não, eu estou no 3º casamento e daqui a pouco dá tudo certo. Olha que desastre que é tudo isso. O Bruno conta sempre a história da Jungle, que começou num dia que a gente estava num plantão caótico. Um colega nosso teve uma crise de ansiedade, o chefe do plantão chegou para ele e disse: vai comer um chocolate e volta que daqui a pouco você melhora. Aí o colega falou: putz, eu devo ser tão ruim, né, que só comer um chocolate eu melhoro. Então veja que a gente não tem que dar conselho. Você escuta o que a pessoa fala e valida. Poxa, isso deve ser difícil para você. Pessoal, quando você faz esse pequeno gesto, você fomentou um ambiente de confiança. A pessoa se sentiu escutada, sentiu que ela pode falar sobre os problemas dela, que ela não vai ser julgada. Às vezes a pessoa chega e fala: olha, sabe o que acontece? Eu não estou muito bem hoje. Essa semana eu sei que eu caí a minha produtividade, morreu o meu pet. Aí você fala: poxa, deve ser difícil para você. Tem gente que fala: não, vai lá e compra outro. Pessoal, isso desalinha tanto o propósito. Isso é uma tamanha falta de reconhecimento emocional que às vezes não tem volta. Então é nesse detalhe que às vezes conseguem fomentar um ambiente mais maduro numa empresa. Pessoal, eu estou falando com uma associação gigante aqui. E aí o que vai diferenciar a gente é o ajuste fino, porque todo o resto o pessoal já faz. É o ajuste fino, que são esses detalhes. E aí você valida aquilo, poxa, isso deve ser difícil para você. E aí você avalia o que faz. O que for profissional, você faz on time. O que é profissional, você resolve dentro da sua alçada. Deixa eu mudar um prazo, deixa eu pedir ajuda para um colega, deixa eu revisitar um processo, você resolve ali. Mas o que for pessoal do outro, você encaminha lá para o Alexandre, você encaminha para o time de saúde ocupacional, você encaminha para o programa de wellness. Você usa e reempacota o wellness da sua empresa. Você conhece o wellness da sua empresa? Você conhece os benefícios que vocês têm? Ela é uma maneira também de falar: olha, eu entendo que você está mal, do que é profissional aqui eu vou te ajudar a mudar um prazo, alguma coisa, mas passa lá com o psicólogo, isso pode te ajudar. Mas usa tal benefício, isso pode te ajudar. A pessoa vai se sentir acolhida, não vai se sentir julgada e, sobretudo, os outros colaboradores vão olhar aquilo e falar: poxa, cara, esse é um ambiente diferenciado para se trabalhar. No outro emprego que eu tinha, quando aconteceu um negócio assim, tiraram sarro do cara. Olha que diferente que foi aqui. Então, pessoal, o princípio do EVA é um princípio fundamental. E eu falo que quando você está nesse processo de escuta ativa, você tem que ficar atento a alguns pequenos detalhes. Evite distrações. Então, olha, deixa eu conversar com você. Olha, estou aqui para te escutar. E você pega e fica no telefone. Pli, 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 pli. Não, não, não. Esteja presente ali. Eu tinha um professor que falava: quando você está com pressa, puxa uma cadeira e senta. Demonstre interesse, sabe? Faça perguntas. Nossa, mas como você tem lidado com isso? Esteja genuinamente preocupado com o seu colaborador. Eu não estou falando para você sofrer por ele, entendeu? Mas eu estou falando para você se preocupar com o que está acontecendo. Tome o seu tempo. Uma vez eu vi a seguinte cena: ah, eu precisava conversar com você. Você tem 2 minutos. É melhor não fazer nada, entendeu? Atente para o não verbal. Veja se ele está incomodado, né? Veja se ele está constrangido. Leve para um lugar mais separado. E lembra, pessoal, que a chave de tudo isso é empatia. E empatia não é fazer para o cara o que você gostaria que fosse feito para você. Empatia é fazer para o outro o que o outro gostaria que fosse feito para ele. Então, às vezes, a solução que funciona para você, para o outro, é um desastre, né? Então, lembra de reconhecer o outro como o outro, de escutar. Do que é profissional você pode tratar e o que é pessoal você orienta dentro do wellness. Então, pessoal,
Lembrando, reconhecer o sintoma, escuta ativa, lembra de um feedback. Pessoal, a gente viu, né, Marisa, que no último ano, quanto mais feedbacks o colaborador recebia da sua liderança, melhor era o ambiente de confiança da equipe, melhores eram os resultados. E quando eu falo em feedback, pessoal, nesse nosso setting, eu estou falando de feedbacks emocionais. Então chama o cara e vamos falar, ó, lembra aquele problema que você estava passando num processo, num prazo, numa dificuldade? O que você tem feito para enfrentar? Você foi lá no psicólogo que eu te orientei? Né? Aquele aumento de prazo que eu te dei te ajudou? Adiantou as férias, foi bom para você ou não? Né? Ah, foi bom, está sendo bom. Quais são os próximos passos, então? Planeje com ele. Faça dele seu aliado. Né? Como a gente pode continuar te ajudando? E, claro, sempre adeque para a sua possibilidade. E aqui a gente tem que tomar cuidado, viu, gente? Porque como nós somos muito empáticos, às vezes você quer resolver para o outro tudo. Não é verdade? A Marisa falou, é que isso sumiu aqui no meu chat, deixa eu só ver aqui. Que as pessoas valorizam a aproximação dos seus líderes imediatos. É isso aí. E olha que legal fazer um feedback focado nisso, pessoal. Adeque ao que você pode fazer. Não vai também sofrer pelo outro demais. Faça o que estiver dentro do seu alcance e coloque isso em prática. A cada 2 semanas, uma vez por mês, lembre de fazer novos touch points. Pessoal, você vai gastar 10 minutos do seu dia e isso vai ajudar não só aquela pessoa, como promove um ambiente de confiança na equipe. Isso é super, super importante. Então, lembra das estratégias de feedback. E aí, pessoal, o segmento é fundamental, né? Lembra, o que é profissional eu faço on time, o que é pessoal eu faço de acordo com a demanda. Mas use e abuse do wellness da empresa, né? Oriente segmento especializado, conte a sua história eventualmente, né? Mostra que você às vezes já passou por um problema parecido e, sobretudo, lembra que isso tem um impacto na equipe, né? Isso tem um impacto na equipe, a maneira como a gente lida com dificuldade. Eu sempre falo, tomara que a gente nunca use num cruzeiro aqueles navios, aqueles botes salva-vidas. Mas eu não entraria num cruzeiro que não tivesse o bote salva-vida. O fato de ter o cuidado é algo que protege a gente e faz com que a gente se sinta mais seguro, não é verdade? Então, pessoal, em resumo dessa abordagem inicial, fique atento a sintomas de alerta. Esses sintomas são basicamente mudanças no comportamento das pessoas, irritabilidade, falha de memória, problemas de sono. Lembra de chamar para uma conversa e praticar a escuta ativa. Tome seu tempo, esteja disponível, escute mais do que você fala. Valida a queixa do outro. Poxa, isso deve ser difícil para você. E aí, o que é profissional, você resolve, ou tenta resolver, e o que é pessoal, você orienta, você aponta na direção. Lembra de fazer feedbacks com esse colaborador, que isso ajuda não só ele, como isso multiplica o ambiente de confiança na sua equipe. E o que a gente nunca deve deixar de fazer, pessoal, e já já eu estou acabando para a gente discutir e fazer um bate-papo, é, além desse olhar mais cauteloso, nunca pare de humanizar, pessoal. E lembra do seguinte, a gente tem todos os dias, oportunidades para humanizar. Vai ter dia que você não tá bem, você tá da pá virada, então não é um dia para humanizar nada, é um dia para você sair mais cedo. Sabadinha, me libera hoje que hoje eu não tô bem, porque senão não vai dar certo. Mas lembra que na maior parte dos dias a gente tá bem. Quer ver pequenas pílulas que as empresas têm adotado como práticas que são legais, pessoal? Adeus à comunicação de massa. É claro que o Henriquson, que tem lá no Ceará 2.500 colaboradores, não dá para mandar carta para todo mundo, porque ele vai ficar anos fazendo carta. Mas, por exemplo, o nome da pessoa, uma assinatura tinta, pequenos detalhes na comunicação já dão um aspecto tão mais pessoal, pessoal. São pequenos detalhes na comunicação que já são demonstrados como um fator que pode aproximar as pessoas, principalmente em grandes empresas. O CEO manda lá um cartão no final do ano, no aniversário, assinar tinta, escrever o nome da pessoa,
Parece uma pequena coisa, mas isso é um reconhecimento, porque a pessoa também sabe que trabalha numa empresa muito grande, que não dá para ser tudo customizado. Mas quando ela olha um pequeno detalhe, isso ajuda. Então a comunicação em massa é fundamental, mas o que puder caminhar no sentido contrário da comunicação em massa já é destacado como um pilar de humanização. Olá, a contextualização para o time do RH, os meses temáticos que a gente tem em relação à saúde, não é verdade? Vai ter mês de vestibular. Você sabe quais são seus colaboradores que têm filhos que estão prestando vestibular? Mandar uma carta de boa sorte, né? Uma contextualização para a vida da pessoa, isso é super importante. Nasceu o neto, nasceu o filho, fazer uma comunicação direcionada a isso, mesmo no pequena liderança, né? No seu time, no seu grupo, fazer uma conversa sobre o tema. Olha, a gente está, sei lá, no Outubro Rosa. Vamos fazer aqui meia hora de conversa sobre isso. Alguém já passou por alguma dificuldade? Dar voz para as pessoas. São pequenas estratégias, por exemplo, rodas de conversa temática, que multiplicam muito o ambiente de reconhecimento pessoal. E é uma prática que sim, você vai gastar meia hora do dia para fazer isso eventualmente. Não precisa fazer todos os meses, né, mas também é uma oportunidade de deixar mais intimista o seu ambiente de trabalho. Você tem várias oportunidades para aproximar as pessoas, né? Então, eu sempre penso nas promoções, né? Você vai promover alguém, chega a carta, você está promovido. Olha que legal, se o líder direto chegar para a pessoa e falar, ó, você está sendo promovido por causa disso, disso, disso. Você está sendo promovido porque você bateu as metas, porque você inspira as pessoas e porque você trabalha bem em equipe. Deixa eu abrir aqui para todo mundo falar algo de positivo sobre você. Olha que diferença que faz. Mais do que a promoção, a pessoa ouviu o reconhecimento dos seus pares. Quando o chefe for anunciar o reconhecimento, que as pessoas tenham algo de bom para falar dela. Então, pessoal, olha como a gente tem oportunidades no aniversário, no nascimento de um filho. Olha como a gente tem oportunidades para aproximar as pessoas. Vamos fazer aqui uma roda de conversa sobre o primeiro filho, já que fulano de tal acabou de, né, tá esperando, aí descobriu que está gestante, por exemplo. Então, olha como a gente tem oportunidades de praticar aí momentos de aproximação. Um quarto pilar, pessoal, que esse é super difícil para países não latinos, é você é o seu melhor caso, não é verdade? Você não precisa se expor completamente, mas você pode comentar, por exemplo, com o expertise que você tem, como foi seu primeiro emprego, como você decidiu trocar de emprego pela primeira vez, como você já passou por alguma dificuldade em outra posição, qual foi uma decisão difícil que você teve que tomar. As pessoas vão se espelhar muito na sua experiência. E essa troca de experiência é muito legal. Eu falo que o cafezinho com o CEO é super importante. A Marisa falou a vulnerabilidade do líder, exatamente. Mostrar-se vulnerável não é mostrar-se fraco, é mostrar-se confiante o bastante, pessoal, para lidar com os próprios obstáculos, não é verdade? Então, uma roda de conversa sobre isso, de tempos em tempos, é bastante importante. Um quinto ponto, que é bem importante na humanização continuada, pessoal, lembrando que a gente continua reconhecendo sinais e tudo mais, mas é avaliar as necessidades das pessoas, sabe? E isso agora, nesses tempos pós-pandêmicos, são práticas muito importantes. Para um novo projeto, você tem lá necessidades do negócio e computadores e coisas e materiais que você precisa. Mas quais são as necessidades das pessoas, né? Eu falo isso, gente, porque às vezes a pessoa vai para casa, ela não tem a internet dela não é boa, ela não tem um lugar silencioso para trabalhar. O filho dela tem alguma necessidade que precisa ser endereçada, né? Olhar para a pessoa de maneira não só da necessidade do negócio, mas da necessidade pessoal, é algo que pode, nem que você não consiga sanar todas as necessidades, só preocupação já é algo, desculpa, que pode ajudar muito a gente no dia a dia. O sexto pilar, pessoal, esse eu acho muito importante, é esteja disponível. E eu sei que a alta liderança, principalmente, tem muitos afazeres, muitas reuniões e muitas coisas para se preocupar, mas às vezes dá para tirar uma hora do dia e fazer um tour pela empresa. Ó, vai ter o café com o presidente toda semana, sorteio o pessoal para tomar um café. Eu falo que é um café com a Ana Maria Braga, sabe?
Você faz o sorteio e alguém ganha lá para tomar o café com o presidente, com o diretor. Gente, isso aí traz uma reverberação tão positiva. Nossa, essa semana eu que vou lá. Isso é tão legal. Depois ele conta para os outros como foi. E o presidente pergunta para ele: o que você está achando de tal projeto? Nossa, a pessoa se engaja que nunca mais desengaja. Eu falo que o problema é que a alta liderança tem que tomar café sem descafeinado, de tanto café que vai precisar tomar, mas que são maneiras que a gente tem de trazer as pessoas para muito mais próximo da gente. Veja que quando a gente fala em saúde emocional, pessoal, a gente está falando em prevenção. Um sétimo, já estamos acabando, pessoal, um sétimo pilar aí de humanização é tente quebrar o preconceito. Lembra, não adianta só contratar esteira para combater sobrepeso, você tem que mudar o mindset. Eu lembro de uma empresa que o CEO deu uma entrevista para a própria empresa dizendo, fez lá um vídeo, eu acordo 5 horas da manhã para correr. Naquela semana aumentou em 200% o engajamento lá no time de corrida deles. Então, as pessoas têm na liderança um espelho. E você tem que liderar a reconstrução desse mindset de saúde emocional. Né? A alta liderança, ou seu líder imediato falando, por exemplo, pessoal, é importante fazer terapia, a gente tem um programa de benefícios que fala sobre isso, a gente pode estar sobrecarregado agora na época da pandemia, pós-pandemia, sintomas de ansiedade são frequentes. Na Django a gente faz muito isso, a gente produz muitas pílulas informativas que a liderança passa para os colaboradores, né, para ter mais atenção na saúde emocional. E aí a pessoa fala, poxa, estão falando sobre o tema, vamos olhar com mais cuidado. Muitas vezes a gente envolve os familiares, a gente faz webinars para os familiares e a gente acaba engajando as pessoas também pelas beiradas. Esse pilar, pessoal, eu acho que é o mais importante. Invista no repertório. Gente, quer ver que interessante? Tem um trabalho americano que mostrou o seguinte: você ia nas escolas e, em vez de falar não use drogas, você falava, pessoal, vamos fazer atividade física, vamos fazer grupo de basquete, reformava a quadra, fazia grupo de teatro, investia no repertório. 7 anos depois, as pessoas que passavam por essa intervenção usavam menos droga do que quem não passavam. O que eu quero dizer? Investir no nosso repertório é investir na nossa saúde emocional. Então, na sua empresa, vocês investem, por exemplo, em criatividade, em hobbies, tem grupos, tem grupo de corrida, tem grupo de alguma atividade complementar. Pessoal, isso é super legal. Monta lá um time de corrida, monta um time de algum esporte, monta uma roda de conversa, monta um clube de leitura. Ter repertório é algo que protege muito a saúde emocional das pessoas. Então lembra disso, né? Não só os pequenos grupos de discussão focal, mas grupos na empresa, de várias pessoas de várias áreas, para debater filme. Uma das práticas que eu acho muito legal é o filme do mês, por exemplo. Você pode fazer um fórum depois e debater aquele tópico. Isso são medidas que investem em repertório e protegem emocionalmente as pessoas. A gente tem que dar repertório para os outros. Gente, é uma das coisas muito importantes. E jamais deixe, pessoal, de incentivar a busca por ajuda. Peça ajuda se for necessário. Esteja disponível para orientar a ajuda se for necessário. Não veja com maus olhos, lá vai ele de novo na terapia. Sabe? Pessoal, 60% das pessoas que cometem suicídio passaram com o médico nos 6 meses anteriores. Mas 100% dessas passaram com o seu gestor se estivessem trabalhando. Então veja que não é sua responsabilidade prevenir o suicídio, claro que não, por exemplo. Não é sua responsabilidade garantir que o outro trate, mas talvez seja uma possibilidade sua incentivar, né, a busca por ajuda, né, ser um facilitador desse processo de saúde emocional. E por fim, pessoal, lembra que no seu grupo, né, na sua empresa, se a gente puder causar uma sensação de confiança, onde cada um pode ser quem é, nossa, aí está feito, né, a nossa parte. Né? As pessoas podem expressar quem elas são, podem ser reconhecidas pelas suas habilidades, podem querer crescer porque tem nos outros essa confiança. Eu acho que esse seria o caminho ideal para onde a gente deve caminhar, não é verdade, pessoal? Então, tudo somado, gente, e partindo da necessidade de reconhecer, de fazer feedbacks, de lembrar de humanizar, de ter escuta ativa,
veja que o burnout ele se dissipa nesse processo. Por quê? Porque a gente fortalece tanto os pilares contra o burnout que a chance dele acontecer é menor. É muito mais fácil fazer isso do que depois que a pessoa tem uma ruptura, a gente tentar reconstruir todo o processo. E eu sempre gosto de deixar um checklist. Por uma vez por mês a gente fazer um to-do list. Vê se você fez isso nesse último mês. Você está investindo na saúde emocional do seu time? Como? Então, senta lá com a sua equipe e fala, ó, pessoal, a gente está lá com um clube de leitura, a gente está lá com roda de conversa, a gente está lá com café com o presidente, esse mês foi o nosso time que foi. O que tem acontecido para investir em saúde emocional? Segundo ponto do checklist. Você conhece o programa de wellness da empresa? O que alguém já usou? Pergunta para os colaboradores. Pessoal, e aí, o que vocês acharam daquele novo benefício? O que vocês acharam daquele programa? O que vocês acharam daquela ação? Terceiro ponto. Você reconheceu alguma habilidade em alguém do seu time? Gente, às vezes passa ano e aí você descobre que alguém cozinhava bem ou que alguém era jogador de futebol. Você nunca conversou sobre a sua equipe sobre isso. Você reconheceu alguma habilidade nas pessoas que trabalham com você? E você incentivou essa habilidade? Olha que legal. Quarto item. Como anda a sua rede, pessoal? Como anda a sua rede de apoio? Como anda a sua rede, o seu repertório? Como anda a sua rede de amizades? O que você tem feito fora do trabalho? Como anda o seu equilíbrio no trabalho, fora do trabalho? Agora, em tempos de pós-pandemia. Você discutiu isso com a sua equipe? E, sobretudo, que práticas têm fomentado a confiança no time? O que você tem feito de reconhecimento emocional? O que você tem feito para discutir propósito? Que práticas têm fomentado a confiança no time? Assuma o controle, pessoal. O time é teu e você consegue liderar o caminho. Se todo mundo for fazendo isso, no final do dia, a gente tem um ambiente muito mais saudável para lidar. Deixa eu mostrar um vídeo aqui. É proibido chorar sem aprender. Levantar um dia sem saber o que fazer. Ter medo das próprias lembranças. É proibido não sorrir frente aos problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo, não transformar sonhos em realidade. É proibido não tentar compreender as pessoas, pensar que a vida delas vale menos que a sua, não saber que cada um tem seu caminho. É proibido não criar sua própria história, não ter tempo para os que precisam de você, não compreender que aquilo que a vida lhe dá, ela também lhe tira. É proibido não buscar a felicidade, não viver com uma atitude positiva, não pensar que podemos ser melhores, não sentir que sem você este mundo não seria igual. É isso, pessoal. Vamos pôr essas boas práticas no dia a dia. Eu acho que a gente pode capacitar os nossos times, as nossas equipes e manter sempre a preocupação, né, com as pessoas no centro dos negócios. Então, agora a gente abre aí para comentários e perguntas, mas eu quero agradecer imensamente a atenção de todos e mais uma vez ao Sabadia, a Priscila, o Henrique, a Marisa, né, pela gentileza do convite, pessoal. A gente vai mandar esse material também para vocês poderem ler depois, combinado? Maravilha, Pedro. Muito bacana ouvir você, esclarecedor. Você acho que foi além do que eu imaginava, viu? Muito bacana. Acho que você deve ter tocado corações de todos e deixado todo mundo pensando muito. E eu vou passar a palavra para a Priscila, que eu acho que ela está inquieta querendo falar algo contigo. Estou inquieta. Eu não. Te conheço. Eu só queria dizer, Pedro, você é muito assertivo em toda a sua abordagem, né? Assim, muito obrigada pelos insights. Eu tenho certeza que você tocou a todos com a sua experiência e com a ciência, né? Porque tudo isso é sobre humanizar as organizações. E você sabe tocar com as palavras. Parabéns. Obrigado, Priscila. Obrigado. Olha aí. Maravilha, né? Vai, Rickson. Antes de passar a palavra para o meu amigo Cleito, queria também só fazer uma consideração, né? Como pequenas atitudes que o Pedro muito bem mostrou para a gente conseguem mudar tanto o clima interno. Não precisa investir, a empresa não precisa ter grana. É preparar, ter a sua liderança preparada com pequenas atitudes.
né? O cara não vai botar o elefante no braço para levar ele para o caminho, mas quando ele dá o carinho, o elefante vai e segue o caminho. Então, às vezes, com pequenas atitudes, né, a gente consegue um ambiente harmonioso. Por exemplo, nós estamos num período aqui no setor metalúrgico de fechamento da negociação coletiva. Antes do sindicato ir para a porta da empresa, a liderança foi lá, sentou com os empregados, qual a sua necessidade. Então, essa atenção, entendeu? Eu acho que é imprescindível para um bom relacionamento, não só para evitar problemas psíquicos, né? Mas para você ter eu vi a palestra aí do Pedro, a apresentação, como um verdadeiro ensinamento para a vida, né? Isso a gente leva para os filhos, a gente pode colocar em prática não só no ambiente de trabalho. Então, eu me senti, assim, muito... um aprendizado importante, eu ganhei o dia com isso, tá? Obrigado aí, Pedro. Para a vida, né, Henrique? Obrigado, Henriquson. Obrigado. Cleiton? E é isso aí. É o detalhe, é o detalhe. Muito bom. Eu gostei muito aqui da abordagem do Dr. Pedro, né? Assim, muitos insights de coisas que a gente tem aqui na FIEC. Eu falei, olha, tá faltando esse detalhe. Começamos aqui, tô eu e a minha psicóloga aqui acompanhando comigo e falando, isso aqui estava faltando, esse trechinho aqui a gente não tinha ainda sacado o que precisa ser feito, né? E estava aqui você falando e nós dois aqui no debate, né? Quando a gente é provocado a pensar sobre o tema, e eu acho que isso que é fundamental, é isso que o Sabadia sempre nos traz, provocações, né? Aí coloca a Abujamra lá no fundo e fala assim, eu tô vendo a Abujamra lá no Sabadia já, porque ele toda vez nos provoca a nos perguntar, será que estão fazendo tudo o que é necessário, né? E aí a gente olhando todas as pontas que a gente customiza aqui na FIEC para cuidar bem dos funcionários, a gente começa a perceber pontas soltas, sutis, mas soltas ainda. E uma das preocupações que me veio aí na tua fala e que me acendeu uma luz aqui foi a gente trabalha com coisas sutis dentro da FIEC para atingir o funcionário, tocar o coração, tornar ele mais próximo da instituição, tanto ele como a família dele, demonstrar isso, de que eles são importantes para nós. Mas, às vezes, o líder também, com tantas atribuições e metas e tudo que vocês já sabem, porque também são líderes, sabem que pesa um pouco, também precisa desse cuidado, né? E aí, quando a gente não tem esse cuidado, o líder ele se esquiva de agir sobre a equipe, porque ele fica ali entre o que eu faço primeiro. E ele está tão sobrecarregado que alguns abandonam o cuidado com o funcionário. E se o RH não ficar de olho, esse abandono vira reclamações depois na porta do RH, sobre aquela liderança que tecnicamente está entregando. Então, hoje me veio uma outra ponta de um programa nosso aqui de RH que a gente tem, que falou, opa, está faltando uma perninha aqui. Vamos capacitar os nossos líderes a saber lidar com essas situações, seja de conflitos de cunho pessoal ou de cunho profissional. Ele tem que saber lidar. Preciso criar uma linha de capacitação desses dizeres que levam ao burnout, né? A gente olhou aqui, tô abordando, a psicóloga anotando aqui, correndo, eu falei, ai meu Deus, eu vou precisar dessa apresentação, que a tela aqui pulou e eu não vi. E aí a gente aqui discutindo, esse tema a gente não botou ainda, vamos botar lá na equipe de treinamento para capacitar as pessoas nesse item, vamos achar um parceiro que venha dar essa capacitação. Mas fechando aqui a minha fala, assim, agradeço muito Sabadia por essa oportunidade de escutar profissionais desse gabarito, de trazer insights para a gente diretamente onde está doendo, né? Porque o RH vive essa dor todos os dias, meus colegas de RH que estão aqui na sala sabem disso, chega primeiro para a gente, né? E quando o líder não está agindo, chega um volume muito maior, e aí hoje eu acordei para algumas questões que estavam soltas e eu consegui enxergar e reconhecer que a gente não tem que saber tudo. A gente tem que aprender todo dia coisas novas. E estamos aqui aprendendo com vocês. Então, obrigado, doutor, pela palestra, muito esclarecedora, e com certeza isso vai gerar muitas ações dentro das empresas que estão aqui ouvindo e muitos desdobramentos. E agradecer ao Sabadia pela oportunidade de estar aqui com vocês também, viu? Maravilha, Cleiton. Mas tem mais, eu tenho uma surpresa para você. Já estou ansioso para a próxima etapa. Está todo mundo aqui, meu Deus, anotem as agendas. Etapa, né? Ei, Sabadia, isso tudo começou com a provocação do Henrique, viu? Que trouxe o tema para esse, viu?
Perfeito, E aí muito bom. nós juntamos uma palestra o Alexandre com o... Agora esqueci o nome, Alexandre, ajuda aí. Leandro. Leonardo. 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 Leandro e Leonardo? Não, é só um. Não, foi o Leonardo com o Alexandre que fizeram a palestra. E Certo. foi muito legal, um abordou um tema por um lado, o outro abordou o tema por outro. O doutor Alexandre já é nosso parceiro aqui, ele faz vários temas assim pra gente. Mas Mas hoje, um maravilhoso. especialista, com a especialidade do Pedro aqui nessa área, pelo menos para mim, que não sou técnico nessa área, mas a gente que é de RH recebe isso todos os dias e vai todos os dias aprendendo um pouquinho. Você não precisa ser o técnico da área, mas você absorve alguns conhecimentos. Acendeu muitas luzes aqui para a gente. Eu estou muito feliz com esse momento que a gente está vivendo aqui e da assertividade do tema abordado e a forma. Obrigada. Cleito, começou assim, ó. Só um instantinho. Aí o Henriquson provocou, nós trouxemos os dois para fazer a palestra na ESIP, e quando estava acontecendo a palestra, a Marisa estava próximo de mim aqui em casa, né? Acho que vocês sabem que Marisa é minha esposa, né? E aí eu disse, Marisa, olha que esse tema aqui. Aí provoquei Marisa, e a Marisa, na sequência, me provocou e nos apresentou os meninos aí da Jungle, e que a gente teve depois uma conversa com o Alexandre também, com o Henriquson, para ir validando o processo do outro para chegar onde nós estamos hoje, e que ninguém vai parar aqui, a gente vai avançar, sim, com a ajuda da Jungle, a gente fala daqui a pouco. Ei, Sabadia, eu acho que merece uma provocação para o Cleito aí, enquanto membro da FIEC. Você acha que uma palestra com esses dois aí num auditório daquele da FIEC gigante, lotado, não seria importante? Eu ia falar do fim, né? De um tema tão atual que nós estamos tendo. Porque assim, nós estamos com o Alexandre aí, esse negócio aí. A gente está com um público seleto, né, de empresas da ESIP, mas a gente sabe que a FIEC representa todas as indústrias do nosso estado, que não estão aqui. Eu estava aqui anotando aqui, que a gente vai chamar a gestão lá, a área do doutor Alexandre, né? Para a gente provocar um momento mais amplo, de amplitude maior, e com certeza iremos convidar, se o doutor tiver disponibilidade, os doutores estão aqui hoje conosco, a nos ajudar e a gente marcar um momento desse, mas a gente pode discutir isso logo no fim para não atrapalhar a agenda de vocês. Mas é essa a ideia mesmo, você acertou em cheio. A gente estava aqui pensando, a gente não pode deixar isso parar aqui. É verdade, a gente tem que avançar. Muito bom, vocês sempre assertivos demais na CP. Parabéns, viu? Obrigado. Alexandre, quer falar? Queria, enfim, agradecer pelo momento também, sempre um momento de aprendizagem e a gente tem que ter muita humildade para aprender sempre, né? Sobretudo nessas questões vinculadas à saúde mental, não existe um marcador biológico ali que diga que a pessoa tem esse ou esse problema, então depende muito dessa empatia, dessa aproximação, dessa abertura ao diálogo e dessa abertura ao outro, a escutar o outro, né? Muito legal. Pedro, eu queria ouvir tua experiência seguinte, a pandemia nos impôs o home office a todos, né? Por força, né, digamos assim. E eu creio que muitos de nós romantizávamos anteriormente o trabalho em home office, né? E aí voltamos em presencial, 100%. E aí agora começam a sair os primeiros estudos na área de medicina do trabalho, especificamente, acredito que deva ter algo na psiquiatria também, que trazem a possibilidade de uma terceira via aí, um trabalho algo híbrido, né? E eu gosto muito da ideia do trabalho híbrido, trazendo um conceito de flexibilidade também. Obviamente que o trabalho híbrido, naquele dia que você está em casa, digamos assim, você não deixou de fazer suas entregas, você continua com suas responsabilidades. Mas essa maior proximidade com a sua casa, com a sua família, o almoçar em casa, como é que você tem percebido isso como estudioso de saúde mental no mundo corporativo? Essa capacidade de flexibilidade que o trabalho híbrido pode trazer para todos nós? Bom, legal, Alexandre, essa é uma pergunta super importante, né? E eu acho que, pelo menos na psiquiatria, a resposta tem duas faces, assim. A primeira é que todos os meus colegas aqui na saúde ocupacional e do RH sabem disso, né? Que foi um inferno a ida pro home office. Ai, meu Deus do céu, não tem computador, preciso do apoio do pezinho. Era aquele inferno, né? Mas que em alguns meses, em 6 meses, o processo se equilibra. E na volta para o presencial está acontecendo pior, né? Aí não vou voltar, não sei o quê. Mas que se acredita que essa insatisfação em 6 meses se equacione. Mas a tendência do que se acredita hoje, talvez seja o que os dados têm apontado de maneira mais robusta,
é que quando você endereça o tema do trabalho híbrido, talvez os melhores resultados vão aparecer. Porque é uma maneira de também reconhecer uma certa individualidade das pessoas. Quando você põe um híbrido na pauta, você reconhece que para algumas pessoas o presencial é mais importante, para outras o home office é importante, e você acaba fomentando esse olhar. Então, que o trabalho híbrido é algo que a gente nunca foi endereçado, porque a gente nunca tinha ido para home office antes, de maneira tão expressiva, mas que o híbrido também é uma maneira de você olhar e falar, olha, se você tem essa necessidade, ela será endereçada, ou se você precisa estar no presencial, isso também vai ser respeitado. Então, talvez, e acho que ainda é muito cedo para a gente ter uma conclusão maior, mas o trabalho híbrido tem se correlacionado com os melhores desempenhos e com os melhores índices de satisfação. E a gente vê, né, a Marisa me corrija se eu estiver errado, que a grande tendência na maior parte das empresas é realmente caminhar para um trabalho aí mais na linha do híbrido, com certeza. É isso, Marisa? Exatamente. Legal. Se me permite uma próxima pergunta, Pedro, o que acontece? Do ponto de vista da saúde mental corporativa, você tem um foco muito grande na prevenção, não é isso? Ocorre, porém, que nós, médicos do trabalho, temos digamos, um fio que persiste no tempo, porque, em geral, os transtornos mentais e comportamentais, eles enfim, eles induzem afastamentos mais longos, né? As próprias medicações demoram algum tempo para fazer o efeito pleno delas, né? A própria remissão de sintomas, a própria recuperação demora um pouco mais. E esse é um tema que nesse momento deixa de ser essencialmente médico, mas passa a ser um tema também de gestão dos RHs das empresas, é um tema que mexe eventualmente com o jurídico das empresas, porque pode haver o enquadramento acidentário quando esse paciente vai ao INSS, e daí a atualidade da discussão sobre o burnout enquanto doença ocupacional. Entretanto, tem colegas estudiosos, e eu tenho o seu livro sobre burnout, Pedro, gosto muito dele, né, que colocam um contraste, né, como se a gente estivesse falando de uma doença antiga com uma nova roupagem, né? Como é que você se posiciona nisso? Legal. O Alexandre, isso é super interessante, né? Porque ainda é muito controverso o tema, mas se a gente pensar no que vale hoje, né, o nosso CID-11, o burnout, na verdade, ele é uma oportunidade para a gente visitar outros diagnósticos. Eu acho que isso que ficou mais claro esse ano. Então, quando eu falo burnout, eu estou falando, eu vi que não é nenhum transtorno ansioso, eu vi que não é um transtorno depressivo, eu vi que não é um transtorno de ajustamento, e aí eu falo em burnout. E não era assim, você sabe muito melhor que eu. Antes, qualquer coisa era tudo burnout. Então, na verdade, o burnout hoje eu vejo mais como uma oportunidade para a gente fazer uma avaliação detalhada de outras síndromes e aí, em caráter de exclusão, pensar no burnout. Mas você falou algo muito importante, né? O que vai acabar pesando hoje, isso já está acontecendo, é muito o que alguns juízes pensam e tudo mais. Mas do ponto de vista mais técnico, o que o CID fez foi trazer à luz para a necessidade de revisitar outros diagnósticos com tratamentos mais específicos. Perfeito. Marisa? Olá, eu trouxe aqui um tema que eu sei que o Ricardo Sabadia gosta muito. É sobre, na metodologia Great Place to Work for All, a gente fala que as pessoas têm que ser maximizado o pleno potencial de cada uma delas, porque a gente sabe que nesse ambiente de confiança, de alta confiança, onde existe a efetividade da liderança, e você falou muito sobre isso, né, Pedro, sobre o líder estar próximo, ancorados num ambiente de alta confiança e os valores ali também na empresa ajudando a tomar decisões, a gente vai trazer inovação por todos e, obviamente, a gente vai também trazer crescimento financeiro para as empresas, que nós estamos falando no ambiente empresarial, isso é importante para a sustentabilidade das empresas. Me fala um pouco sobre a questão do burnout e da inovação, porque a gente tem na nossa metodologia, a gente fala sobre as barreiras da inovação. E algumas características que você falou vai impactar diretamente nessa queda de produtividade e, obviamente, a gente vai parar de inovar. A gente precisa de empresas inovadoras, né, Ricardo? Verdade. Perfeito. Marisa, você tocou num ponto-chave, né?
as barreiras para a inovação, de maneira bem nítida, assim, são barreiras emocionais, porque a inovação é um processo cognitivo, né? A inovação é um processo que diz respeito à vontade, a ideais, à capacidade produtiva, à criatividade. Então, as barreiras para a inovação são, em última análise, barreiras emocionais. A gente sabe, na nossa última pesquisa que a gente fez das 150 melhores empresas do ano passado, que para cada 10% de capacitação das lideranças, né? Então, para cada 10% que a gente conseguia de resultado para inovação da liderança, caía 16% o risco de burnout. Né? São medidas que estão de mãos dadas, né? São medidas que estão de mãos dadas. Só que aí, pessoal, se a gente for lembrar que todo mundo achava que era demanda e recompensa só, mas que a gente tem que, através dessas medidas que o Clayton trouxe, que eles já fazem, né, de reconhecer emocionalmente as pessoas, de criar um ambiente mais seguro. Poxa, eu vou querer inovar, gente, eu vou querer inovar num lugar que não tá nem aí para mim. Eu vou querer inovar num lugar que, poxa, não me reconhece enquanto indivíduo. Eu vou querer inovar num lugar que a comunicação não é clara. Não, eu tô ali cumprindo carga. Agora, se eu visto a camisa, meu Deus do céu, você tem uma sensação de propósito. Vamos lembrar daquela história famosa do Kennedy, que foi do Cabo Canaveral antes do homem ir para a Lua, e viu um faxineiro varrendo o chão com todo o afinco e disse: "O que você está varrendo o chão com tanta força de vontade?" Ele falou: "Não estou varrendo o chão, senhor presidente, estou ajudando a levar o homem para a Lua." Se a gente cria essa ideia de que a gente está levando o homem à Lua, né, que a gente está crescendo enquanto associação, enquanto grupo, enquanto espécie, né, a gente consegue garantir maior inovação. Então, com certeza, as barreiras para a inovação são barreiras emocionais. E a gente vê isso, né, Marisa? A gente vê as empresas que começam a ter melhores desempenhos emocionais, que melhoram o ambiente de segurança psicológica, são ambientes que têm 4 vezes mais orgulho, 5 vezes mais crescimento, menor turnover de funcionários e assim por diante. É algo que a Priscila sempre soube e que agora outras pessoas estão começando a perceber, é que as pessoas estão no centro dos negócios, né? E que a gente vai crescer pelas pessoas, não apesar das pessoas, né? Então, eu acho que isso tem ficado cada vez mais claro e acho que é uma super lembrança aí que você fez, Marisa. Maravilha. Obrigada, Preto. Falando em inovação, posso adiantar para vocês que está sendo trabalhado alguns meses para trás, mas nós estamos trabalhando na questão agora da construção do Centro de Inovação do Complexo do PECEM, né, em parceria da ECIP com o governo do estado e Roterdã. Né? Então, a gente vai criar um centro de inovação dentro do complexo, dentro do IFCE PECEM, um prédio físico, sim, também, dentro dele, para instalar e crescer na questão da inovação com as nossas empresas de uma forma muito forte e também abrigando um grupo de startups com interesse também das nossas empresas. Uma coisa novinha que está aí no fogão ainda, né? Mas vai sair. Henrique. Tu tá no mute. Desculpa, é o que a gente mais escuta, né? Você tá no mudo. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Minha formação é jurídica, tá? E aí, coisas que eu me deparo, não só de doenças psíquicas, como as doenças em geral, tá? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que diz que para ser estabelecido o nexo de causalidade entre uma doença com o ambiente de trabalho, um dos itens que deve o médico que estabeleceu esse nexo, e aí seja uma perícia do INSS, ou seja um médico psiquiatra particular, nesse caso de burnout, ele tem que conhecer o local de trabalho da pessoa. E o que é muito comum ser visto? Você nunca vê um perito do INSS dentro da empresa e você também nunca vê um médico particular via empresa. Então, ele pega as informações unilaterais passadas pelo paciente e estabelece um nexo causal. Isso é ótimo para mim para fazer defesa, né? Mas, assim, fica aquela questão da empresa que é séria, de que quer tratar aquilo, né? Então, eu acho que atestados não podem ser dados graciosamente, né? Não pode ser estabelecido um nexo dessa forma. Eu acho que se existe uma determinação do conselho, ele tem que seguir. Queria saber o que você pensa sobre isso.
Legal, Henriquson. Cara, esse é um calcanhar de Aquiles do burnout, né? Porque, na verdade, a gente falava em burnout, fazia laudo e pronto, mas essa ponta é fundamental. Porque, em tese, a gente deveria ir na empresa e não só acreditar unilateralmente, como você colocou, no que o paciente falou. Apesar de ser uma prática muito comum na psiquiatria, né? A gente toma como verdade absoluta o que o paciente fala, ou pega a história objetiva com os familiares, que não é tão objetiva assim. Mas hoje o que está acontecendo, e essa é a tendência, é que a gente está falando menos em burnout na psiquiatria do que a gente falava. Na verdade, a maior parte dos casos que a gente colocaria como burnout há 2 anos atrás, hoje fica como transtorno de adaptação. Justamente porque eu não tenho como garantir que o único agente estressor relacionado àquele processo é o trabalho. Existe sim o burnout, eu já vi, né? Tem casos bem típicos e nítidos, onde mudanças específicas, bem pontuais, tem uma relação temporal muito nítida, né? Em alguma mudança do gestor, etc., causam sintomas no paciente. Mas hoje, mais do que falar em burnout, eu acho que o OMS vai fazer reduzir os relatórios de burnout. Eu sei que parece uma pandemia que está acontecendo, mas se você for ver a recomendação da OMS, você vai falar em muito transtorno de ansiedade generalizada, você vai falar em quadros depressivos, você vai falar em transtorno misto de ansiedade e depressão, e você vai falar em transtorno de ajustamento. Do ponto de vista mais técnico, eu acho que o psiquiatra vai colocar cada vez menos o burnout justamente pelas limitações, né, que o próprio conselho imputa a ele. E, e de verdade, eu, por exemplo, eu nunca fui visitar um ambiente de trabalho, né? Então, em tese, eu não poderia fazer esse diagnóstico. Uma outra coisa que as pessoas têm feito, e os psiquiatras têm tentado fazer isso, quando ele realmente acha que não, realmente, olha, é do trabalho, ele entra em contato com o médico do trabalho. E aí ele pede uma colaboração, olha, estou com um cenário assim, assado, teve alguma mudança, você acha que pode explicar o quadro, eu já avaliei as outras possibilidades, não me parece ser o caso, e a gente tenta se aproximar nesse cenário. Mas eu acho que é muito desafiador, com certeza. E no final é isso. Eu acho que vai ser uma definição mais jurídica do que qualquer coisa, na prática, né? Doutor Pedro, essa questão de ligar o médico do trabalho, isso é uma orientação ou já é uma obrigação de ter essa enquete entre os agentes de saúde aí, o médico do trabalho, o clínico que está acompanhando ele, e até mesmo o psicólogo, as empresas que têm, porque a gente tem os prontuários lá com a psicóloga, a gente tem os prontuários com o médico do trabalho, e aí às vezes os dois já estão acompanhando isso e chega aqui um atestado de burnout que o médico fala, não estou entendendo de onde esse médico tirou isso, né? Pelo acompanhamento que eu estou fazendo e aí pelo seu esclarecimento, vai ter sempre questões que são de cunho externo à instituição, que podem estar sendo misturadas a questões da instituição, e aí não se ouve uma das partes, a gente tem até o mecanismo de escutar, porque a gente tem aqui uma célula de psicologia que atua com os funcionários para escutá-los e acompanhá-los junto ao médico do trabalho, para poder dar essa sinergia de melhorar o ambiente antes disso se tornar um burnout, né? Então, a gente tem vários programas nessa linha e já trabalhando essas questões. Estava faltando a ponta de otimizar o líder, que hoje você me deu uma luz aqui. Mas tem essa obrigação ou não? É uma prática que vai depender de cada um. Cleiton, então isso é uma sugestão, por exemplo, lá na faculdade que eu trabalho, o nosso R3, o residente do terceiro ano, ele já passa na saúde ocupacional, ele faz um estágio lá para já ter uma noção do que é a medicina do trabalho, né? Qual é a diferença entre, por exemplo, capacidade, aptidão, alguns conceitos que às vezes para o psiquiatra não são claros. Então a gente sempre incentiva que essa comunicação seja feita. Mas é claro, né, pessoal? A gente sabe que na prática, no dia a dia, isso pode ser muito desafiador. Tem colegas que podem achar que você está querendo definir o que ele deve fazer, ou que você está sendo muito invasivo. Mas dentro do relacionamento médico, por exemplo, ou na saúde emocional, na saúde mental, é de bom tom, né? A gente manter um canal aberto com os colegas e até para nortear melhor, entender melhor o que está acontecendo. Pessoal, eu lembro de alguns casos que, por exemplo, eu trabalhava no hospital dia, que eu sempre ligava para o médico do trabalho
ou para o psicólogo ocupacional, e às vezes a história era completamente diferente da que eu achava, né? Isso até ajudava muito a gente a esclarecer as coisas. E é aquilo, né? Você sempre toma como verdade o que você está ouvindo, se o paciente não é psicótico, mas até que ponto isso vai ser terapêutico ou vai ajudá-lo? Então, eu acho que essa própria recomendação do CRM de que a gente não fale em burnout sem conhecer realmente o ambiente de trabalho, não é no sentido de cercear a prática médica, mas é no sentido de otimizar a nossa prática, de melhor responsabilizar o que a gente fala. Porque eu pego lá e escrevo burnout e pronto, mas qual que é o impacto que isso vai ter? Será que eu não devia ter tido um cuidado melhor? Será que ao falar de burnout com o médico do trabalho, entender a relação lá no trabalho, eu não estou sendo mais assertivo? Não estou deixando de negligenciar, por exemplo, um paciente que pode ter um pânico, um outro quadro que devia ter um outro tipo de tratamento? Então, de verdade, tem colegas, pessoal, que acham que não existe burnout, hein? Tem alguns pesquisadores que falam burnout não existe. Eu acho que existe, sabe por quê? Porque amanhã vai bater na porta da Priscila um caso de burnout. Então, eu falo, não acredito em bruxas, mas elas existem. Vai falar com o Alexandre alguém que está com burnout. Mas a questão é, a gente está chamando burnout de burnout ou a gente está criando um grande saco de gatos, onde a gente está pondo qualquer coisa relacionada ao trabalho? Pessoal, o trabalho adoece, claro que adoece. Atividade física demais adoece, o trabalho não vai adoecer? A gente tem que saber o nosso limite, mas o burnout é uma oportunidade para a gente revisitar esses hábitos e para a gente não deixar de fazer outros diagnósticos que têm outros tratamentos. Então, assim, não é nada obrigatório, mas é da boa prática hoje, e isso está mudando por causa do burnout, que a gente mantenha esse canal cada vez mais aberto. E eu acho que isso tem acontecido, ou pelo menos está começando. Isso. Me permita um comentário, gente. A gente, quando, enfim, se debruça sobre o tema do burnout e aparece o relacionamento com o trabalho, a gente não pode perder de vista e nem ter em mente a demonização das empresas, né? O que ocorre é que o trabalho também é fator de proteção social. Creio que muitos de nós temos realizações pessoais, profissionais no mundo do trabalho, né? E isso é importante também. Por isso que esse distanciamento da realidade fática do mundo do trabalho, de conhecer de perto o que o funcionário faz, o que as pessoas estão fazendo, como que é essa relação, esse clima das organizações é fundamental. Não tem como separar essas coisas, né? Então, a gente tem que defender trabalho. Sim, o trabalho pode ser fonte de adoecimento, né, da esfera psíquica, mas ele também pode ser fonte de proteção social, né, de garantia enfim, de sobrevivência, não só a sobrevivência objetiva, mas a sua sobrevivência subjetiva também, quando você se identifica com o que você faz, quando você gosta do que você faz, né? E é possível, e a gente conhece, enfim, inúmeros RHs de grandes empresas que têm feito um trabalho muito consistente, muito sério, né? O próprio Great Place to Work aí tem esforços nesse sentido. Existem empresas que são desejadas pelas pessoas para que você um dia possa ter oportunidade de ir lá trabalhar, né? Então a gente tem que enfatizar também, eu acho que em termos de saúde mental, o que vem sendo feito atualmente, como é que a gente pode potencializar iniciativas que já existem, né? Eu creio que é muito nesse sentido. Eu fico imaginando, por exemplo, na pandemia, quando foi aqui no estado do Ceará, foi decretado pelo governo do estado, né, o fechamento de tudo, o lockdown, ali em 19 de março de 2020, né? Eu fico imaginando o meu desafio individual enquanto médico da instituição, mas o desafio, por exemplo, do Cleiton, que chefia um RH deste tamanho, né? Qual o desafio das empresas da ECIP, com um conjunto de 35 empresas, se não me falha a memória, né? O conjunto de organizar tudo isso, colocar todo mundo em home office no dia seguinte, digamos assim. Então, assim, tem muito trabalho bacana sendo feito e que tem que ser divulgado, tem que ser visibilizado, né? O trabalho da Meire aqui também, como nossa psicóloga da organização também. Então, assim, pensar no trabalho no ponto positivo também, como um fator importante de proteção social e psíquica das nossas vidas no dia a dia, né? Não foi fácil. Eu acho que todos nós fomos muito provocados com esses 2 anos passados, né? A gente no complexo, eu lembro quando a gente chegou 18 de março, que a gente disse assim, vai parar. Tinha gente que pensava que era, não, nós vamos parar 30 dias, aí outros disseram, não, 60 dias, né? E quando o governador sinalizou que foi assinar o decreto, porque tínhamos empresas que não podia parar,
né? E não só elas, mas também com umas que estavam ligadas a elas, que eram fornecedoras de coisas, de matéria-prima essencial para que elas funcionassem. Então, isso saiu com ressalva, o decreto saiu com ressalva e o complexo não parou. Mas, na sequência, nós ficamos apavorados também, porque, apesar de todas as nossas empresas terem seus planos de contingências, porque boa parte delas, 40% são internacionais, a gente tinha os planos de contingências, mas a gente ficou também impressionado do que podia acontecer também, porque, né? Então foi muito difícil para a gente todo. Mas veja só, quando chegou em julho, começo de julho, do março de 2020, do primeiro semestre de 2022, em julho, eu pedi para o CineDT, o Cine, me levantar os dados de oferta de emprego. Eu achei que estava um grande buraco, um grande problema que ia surgir pela frente. E nós tivemos que refazer esses números várias vezes para poder checar, porque o número me impressionou. Quando eu comparava o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019, a gente estava tendo um crescimento em março de 2020 de 70% em oferta de emprego dentro do complexo, por causa do fechamento das outras empresas, né? Então, a gente teve esse aumento dentro do complexo, que foi um susto com tudo, né? E aí foi outro problema criado para a gente poder enfrentar tudo para frente. Fora o acompanhamento não só das nossas empresas, mas das comunidades também, né? Das pessoas que estavam mais vulneráveis, né? Então, foram muitos investimentos e com muito foco. Olha, pessoal, hoje eu estava revisando uma ferramenta que a gente está acabando de ficar pronta na ECIP, que é um BI com todos os levantamentos de 2018, 19, 20, 21, aliás, 19, 20, 21 e 22, em responsabilidade social por nossas associadas. Hoje, agora, a gente está mapeado as 35 associadas, o que tem de responsabilidade social em projetos de incentivos fiscais ou não, ou de recurso próprio nas comunidades em torno do complexo. Hoje a gente tem isso tudo mapeado. Eu sei por comunidade, quanto está investido nela e para quem, e quais empresas estão dentro daquela comunidade, quais as que não estão, quantos são os valores, em que leis de incentivos estão sendo aplicados. Então a gente começa a ver a forma do entorno do complexo também, que a gente tem que manter isso de uma forma viva e sustentável e crescimento também, porque senão isso é um problema que causa para nós também, e para nossas empresas e para nossos funcionários também, né? Então, a gente tem que tratar esse tema também com muito cuidado. Mas é muito interessante. Então, coisas... Tem que se preocupar com tudo, né, Bruno e Pedro? E queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, porque senão eu queria... O Bruno não falou, mas ele vai falar agora do que a gente conversou. Cereja do bolo, né? Do que a gente conversou antes dessa reunião e do amadurecimento que tivemos, que não foi só uma reunião, foram mais de uma. E o Bruno fez um pleito para a ECIP, nós fizemos um contrapleito e chegamos a um prêmio para vocês todos, associados da ECIP, para que possam participar e avançar também com segurança, tratando esse tema dentro das nossas empresas, né? Se não tiver pergunta, passo para o Bruno, para ele poder falar. Legal, obrigado, Sabadia. Bom, parabéns aí pela palestra, Pedro, eu sempre gosto muito de ouvir. E as perguntas foram muito, muito interessantes. Eu acho que a gente aprende mais do que a gente ensina nessas palestras com essas perguntas. Pessoal, eu já tenho uma pergunta aqui para o Bruno. O Bruno é irmão do Pedro, porque são tão parecidos, gente, que eu estava aqui olhando, eu falei, sai um entre o outro, eu nem sei que mudou. São irmãos e são médicos dois. Cleiton, com esse negócio de ficar indo para Harvard e tal, o Pedro ele se clonou para dar conta de fazer. Ah, tá certo, muito bom, viu? Brincadeira. São viu? gêmeos, né? São gêmeos. Tá certo. Nós estamos premiados, 3 médicos hoje dentro da nossa reunião, maravilhosa, né? E eu queria usar o gancho do que o Dr. Alexandre falou, porque eu acho que faz muito sentido aqui para a gente na Django, essa questão, né, do trabalho de não vilinificar o trabalho, mas faz parte da nossa missão de mostrar que o trabalho pode ter sim ser um contribuinte para as pessoas, ser um promotor de saúde mental, né? E eu acho que com isso em mente, o Sabadia gentilmente me chamou para a gente conversar, e não sei se vocês lembram, teve uma partezinha ali no começo da apresentação do Pedro, onde ele mostrou um selo
de boas práticas em relação ao burnout, né? E o que esse selo deixa transparecer? O que ele mostra para as pessoas, né? Quando a empresa recebe esse selo, ela mostra para a sociedade, mostra para as outras empresas e mostra para os funcionários, que são a matéria-prima, né, da empresa, que ela está fazendo algo em prol do burnout, que ela está movendo suas engrenagens para proteger os funcionários do burnout, que ela está com um olhar atento para isso, né? E ela mostra também para o setor jurídico isso, né? Eu acho que isso é importante, né? A gente tem que formalizar que a empresa está fazendo algo em relação ao burnout, né? Então, qual que é a nossa ideia aqui na Django? Existe um questionário que a gente aplica que usa não só inteligência artificial, mas também coisas ali que o Pedro traz muito queridas da academia. É um questionário aberto, um questionário que é de fácil entendimento, se eu não me engano são 12 questões, o Pedro me corrige se eu estiver errado. E o que a gente vê nesse questionário? Né? Ele é um questionário absolutamente anônimo, ele é um questionário onde a gente não vai ficar apontando os dedos para ninguém, mas ao passar por esse questionário, as empresas vão receber uma coisa muito interessante, elas vão receber um termômetro de quão protegido está o assunto do burnout dentro das suas equipes, de qual que é a diferença de assessment que deve ser feito para cada uma das equipes, porque a gente sabe que as equipes são diferentes, né? E, de acordo com os níveis que a gente encontrar, as empresas vão receber o selo de empresa com boas práticas no burnout. Isso vai poder ser mostrado para o mercado. E as empresas que não conseguirem, a gente vai abordar os temas, vai abordar esse tema e vai trabalhar no sentido de que a gente consiga entregar isso. O Sabadia desenhou conosco uma jornada onde isso não vai ser feito de maneira autônoma, né? Então a gente vai fazer uma entrada, vai explicar o que é esse projeto e na hora de entregar os resultados nós vamos sentar com todo mundo e vamos explicar minuciosamente o que quer dizer o que a gente encontrou, o que quer dizer ter um nível de proteção de burnout adequado e quais que são as repercussões para o mercado, né? Então a gente quer fazer isso em tom de parceria com todos vocês, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que já passou do tempo da gente começar a ditar os rumos do burnout aqui no país, né? Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas qual que é o impacto disso? Então, a gente quer trazer, cientificamente, uma maneira de medir o impacto do burnout, ou melhor, da proteção do burnout nas empresas, né? Então, a gente quer promover essa parceria, lançar esse selo no mercado em conjunto com vocês, e esse selo vai ter validade de 1 ano, né? Mais ou menos como o selo da Great Place to Work funciona hoje, né? A gente vai liberar o selo do burnout, e mais do que isso, né? A gente quer promover a discussão, quer promover uma discussão séria sobre o burnout, e se o Pedro quiser comentar alguma coisa a respeito do selo, mas essa é a nossa grande ambição, né? Vamos tratar o burnout de maneira séria, de maneira científica, e vamos mostrar para o mercado que a gente está trabalhando isso dentro das nossas empresas, né? Então, esse é o nosso combinado. Então, pessoal, juntos, a SIP e a Django, e com o apoio também do GPTW, nós vamos mandar depois um e-mail para todos vocês, explicando que vocês vão ter direito a fazer a opção de fazer essa pesquisa, tá? Não só com um pequeno grupo, mas, Bruno, vai com todo o tamanho do corpo que desejar. No caso, o Henrickson tem aí, aqui no Ceará, 2.500 no Henrickson, mas você pode pensar em fazer no todo também, nos 4.000 que você tem, né? É importante, a própria Cimenta Apodi, que tem uns 600 funcionários dentro do complexo, mas o quadro dela também é um pouco maior, porque tem embaixo do Jaguaribe, né? Então, essas empresas todas vão poder fazer esse trabalho. As entregas vão ser individuais, os resultados são conversados da Django com cada empresa separadamente. E eu também pedi para o Bruno ver se ele consegue fazer uma média disso tudo. Então, vamos supor que 30, se as 35 associadas da SIP participarem, ele pudesse consolidar esses números e disser assim, olha, a média da SIP é essa aqui, e para quem pudesse fazer um comentário coletivo, como nós estamos reunidos agora comentando, seria maravilhoso.
ninguém vai revelar números individuais de ninguém, ninguém vai expor ninguém, né? Mas números, né, Alexandre, que possam ser discutidos em conjunto, né? E que vocês possam se comparar com a média. Eu olhar, assim, minha empresa, quando eu olho para as associadas como um todo, o nível de proteção é 65 e a minha empresa está com 70, ou a minha empresa está com 60, né? Então, que nível é esse de proteção do burnout? Entende? Para todos nós. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos, essa parceria com a Django, que iniciou um pouquinho dias atrás, que estamos aqui juntos e vamos em frente juntos, sim, e para que a gente possa ter esse resultado na parceria com esses meninos aí, que são bacanas. Ricardo, só um instante. Algumas pessoas eu sei que chegaram um pouquinho depois na reunião, a reunião já está acabando. Eu queria só que o Pedro e o Bruno explicassem um pouquinho o que é essa selva, essa jungle aí que a gente tanto falou, e quem chegou depois não entendeu, e o propósito da organização, para quem não pegou, tá bom? Olha, a Django é uma startup, eu vou dizer, viu? É uma startup novinha, tem 3 anos aí, Pedro e Bruno? 3 anos, né? 4 anos. A Django tem 1 ano e meio, Sabadia. Olha aí. A gente nasceu faz 1 ano e meio. E... Aí estou trocando as bolas. Tem outra startup que a gente está se relacionando também com o pessoal de fornecedores, aqui é ela que tem 3 anos. É filha da pandemia, né, Bruno? Filha da pandemia, a nossa primeira atividade, a nossa primeira venda foi em junho do ano passado para 300 pessoas e hoje a gente já passa de 280 mil pessoas que passaram pela empresa. E a gente está com esses números crescentes e estamos toda hora aprimorando o produto, né? A Marisa sabe disso. E a ideia de chamar de Jungle, na verdade, surgiu de uma brincadeira minha com o Pedro, né? O Pedro gosta muito de patologia também, e quando você olha o cérebro sob microscopia eletrônica, você vê uma rede de neurônios que fica esverdeada. E é exatamente igual a você deitar no chão de uma floresta e olhar para cima e ver aqueles galhos entrelaçados. A gente falou, poxa, então assim como uma floresta, que é um ecossistema que tudo está em equilíbrio, né? E a gente não conhece tudo que tem lá dentro, a mente é igual, né? A gente não conhece a mente a fundo, mas a gente sabe que as coisas têm que estar em equilíbrio para a gente estar em harmonia. E aí surgiu o nome da Django. Agora me lembrei daquele filme Avatar, viu? Exato. E tudo interligado nas árvores, na floresta, pelos cabelos aí. Sabadia, só um comentário final. Não sei se o Pedro ou o Bruno já estão trabalhando nessa perspectiva, mas a gente sabe que goza de grande prestígio no mundo corporativo, né, no mundo empresarial, as certificações ISO, né? E, enfim, a gente teve um lançamento ano passado da ISO 45003, né, que trata dessa relação de segurança psicológica e saúde e segurança do trabalho no ambiente empresarial. Então, é importante a gente avançar nessa estruturação também, né? A ISO 45003, diferente da ISO 45001, ela não tem um caráter de certificação, mas ela sim fornece uma estrutura global, sistemática, que eu creio que possa ser importante para a Django e para nós, a ICIP, para nós, Federação da Indústria aqui, imaginarmos pontos concretos, né, de estruturação desses programas nas empresas. Bacana. Com certeza. Maravilha. A Cristiane quer fazer uma pergunta. Cristiane, por favor, cadê você? Oi, gente, bom dia. Até pedi desculpa aqui porque eu entrei atrasada, né? Mas eu estava exatamente aqui fazendo um suporte com o nosso médico de trabalho, com uma colaboradora nossa que estava com crise de ansiedade, para vocês verem como é um assunto realmente expressivo e significativo nos dias atuais, né? E aí, como além de gerente de RH e da área de pessoal, eu também sou psicóloga, então, assim, não tem como a gente não cuidar disso, né? Acho que as provocações aqui foram muito boas. Eu estou vendo que está gravado, então eu queria já pedir aqui, entender como é que a gente vai ter acesso, né, a esse dia de hoje, que pelo que eu ouvi aqui dos comentários de vocês, entendo que foi bem rico, e que agora a gente está começando só com algumas provocações, mas que essa pesquisa também já vai me trazer aí grandes insights aqui para a gente trabalhar, mas eu não tenho dúvida de que compartilhar as ideias é o melhor caminho, né? Que a gente vai aprendendo aqui com o outro, que deu certo, a gente utiliza essa abrangência aqui.
no mundo do trabalho, né? Vocês falaram uma coisa que a gente vive todos os dias. O médico especialista, ele vê o indivíduo ali no relato, ou acompanha o exame. Quando se trata de saúde mental, isso é mais específico ainda, e a realidade do trabalho, ela é complexa, né? E a gente não vê as partes se comunicando. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade, né, por fazer parte desse grupo aqui. E aí, estou ansiosa já, vou trabalhar até minha ansiedade aqui falando em saúde mental, porque eu tenho grandes expectativas aqui com os próximos momentos que nós vamos ter. Tá? Muito Ok. obrigada, gente. Obrigado, Cris, pelas suas palavras. Olha, vai ser editado o mais rápido possível e vai para o canal do YouTube da ECIP, tá? Aí você pode depois ver lá com tranquilidade. Alguém mais, pessoal? Se não mais, vou passar para o Henriquson, para que você faça as honras de encerrar essa reunião maravilhosa. Como eu digo, quando eu estou fazendo sustentação oral, minhas considerações finais, né, no sentido de muito agradecimento mesmo à ECIP por disponibilizar profissionais assim, com tanta riqueza de informação para a gente. Eu não sou da área da medicina, então para mim isso tudo é muito novo. Para mim, a síndrome de Burn começou no início do ano, quando saiu o reconhecimento dela como uma doença ocupacional, né? Isso já me trouxe preocupação, então por isso eu trouxe o tema para a gente debater. Os nossos fóruns aqui da ECIP são muito atuantes em todos os pontos, né? Quando precisa, a gente faz reunião extraordinária. Então, a gente está tratando desse tema com a importância que ele precisa, com a responsabilidade que tem que ser tratado. E eu acho uma oportunidade ímpar para as empresas começarem a pensar nisso. Não só no burnout, né? Como a gente falou, em doenças psíquicas como um todo. Você tem um empregado com depressão, pede demissão, você vai acatar o pedido de demissão dele, não é melhor tratar, encaminhar para o INSS, entendeu? Então, as pessoas é que fazem uma empresa grande, né? Esse é o meu pensamento. Então, obrigado, Bruno, Pedro, Marisa, o Sabadia, que fez o intermédio aí, o Alexandre, que já deu grandes contribuições aí também sobre a discussão do tema. E era isso, pessoal. Obrigado. Como eu disse, eu ganhei o dia, a semana, o mês. Vou levar muito aprendizado para mim. Obrigado, pessoal. Maravilha, viu? Obrigado, pessoal. Muito Foi bom, excelente. Pedro, lhe Muito conhecer. Bruno já está de casa, né? Vai Prazer morar no enorme. Cumbuco, é, Bruno? Esperamos vocês aqui no Ceará, né, Ricardo? Bora, você tem que vir para cá. Priscila, Vamos sim. quer falar alguma coisa mais para encerrar? Você, minha líder querida do Fórum de RH. Não, só realmente me despedir, mais uma vez agradecer. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Opa, a Natália quer falar aqui ainda, ela levantou a mãozinha. Fala, Natália. Natália? Oi, pessoal, bom dia. Fala. Doutor Ricardo, tudo bem? Gente, eu estive aqui com a câmera desligada, mas estava ouvinte aqui, atenta, realmente um conteúdo riquíssimo, muito obrigada aos palestrantes, Cleiton aqui também bem eufórico, estava só acompanhando aqui, e realmente não tem como você não ter insights, você ficar realmente num momento reflexivo, porque o tema é novo e precisamos aprender realmente juntos, né? Não só no quesito interno, né, organizacional, institucional, aprender com os colegas médicos, mas também ter esse olhar delicado do que isso pode repercutir judicialmente, né? Erickson também está aí atento. Então, acho que temos todos aí a aprender juntos, e o tema aí, com certeza, teremos outros debates, outras palestras, para que possa enriquecer o nosso aprendizado. Muito obrigada, pessoal. Obrigado pelas suas palavras. Obrigado. Obrigado a todos. Grande abraço. Obrigado. Pessoal de São Obrigado, Paulo, Sabadia, grande abraço. Hoje chove aqui no Ceará, hein? Tá igual São Paulo. Tchau, Fazendo pessoal. 30 graus, mas... Tchau, bom dia. Henrique, um grande abraço. Bom Priscila, trabalho. Tchau. Leite, um abraço para você. Alexandre, obrigado, hein? Você é 10. Tchau, doutor Sabadia. Tudo de bom. Natália, obrigado.